Então a gente poderia começar falando de um acidente que chocou muito aqui no Brasil, que foi o acidente de 1996 em Congonhas, quando o Fokker 100 da TAM fez um voo de menos de 90 segundos. Putz, sei bem qual que é. Então, ele na decolagem aconteceu a abertura do reversor. E não... Esse cara, esse provavelmente é o vídeo, assim... Eu fiz 2 vezes esse vídeo. Eu fiz a primeira vez e tem um corte lá, porque quando eu tô contando a história, até dou uma parada assim pra... Porque eu fiquei emotivo. E eu regravei ele recentemente, quando eu fui in loco, na rua onde caiu o avião. Eu entrevistei o cara que ele tinha acabado de sair para trabalhar. Tem uma pracinha agora em Não, esse da pracinha é no outro. Esse é o do acidente que ocorreu em 2007. Qual que você tá falando? Então, eu tô falando do Fokker 100, aquele que decolou em direção ao Jabaquara e ele caiu logo após a decolagem. Esse da pracinha é o do pouso. Foi num pouso que foi ele no pouso. Não consegue parar e cai do lado e tira... Isso. Então, esse daí, ele cai quanto tempo? Ele chega Esse durou, acho que... Depois que ele sai do chão é 36 segundos. Nossa. Então, e aí, nesse segundo vídeo que eu fiz, eu fui ver, é uma sensação estranha, assim, eu cheguei na rua e eu lembrava de todas as cenas que eu tinha visto na TV, que a gente nem pode mostrar aqui, porque naquela época o pessoal era mais roots e via umas imagens de corpos dentro... Mostravam isso na televisão? Não do corpo em si, mas sabe os sacos pretos? Assim, uma fileira. Isso é muito chocante, principalmente para quem tem medo de voar, entendeu? E aí eu conto essa história 2 vezes. Uma que era o aniversário do acidente, aí eu conto o que mudou, o que se aprendeu com esse acidente. Exato. E ele tem umas coincidências assim, cara, que você fala, poxa, se não tivesse acontecido isso, essa coincidência, o acidente... Isso com isso não rolaria. Porque, né, eu já falei das outras vezes que eu vim aqui com você que nenhum acidente acontece por uma causa única. Um erro só não derruba um avião. Não, nem mesmo uma falha em um sistema como um reversor abrir. Tipo, é você andar com o carro metade freando e metade acelerando. Isso vai fazer um carro rodar, mas um avião não. Porque o avião existem medidas e testes que são feitos para que uma falha desse tipo não faça o avião cair. Mas existe uma coincidência naquele voo. Aquele avião estava voando, na verdade, 2 coincidências. Uma, era opcional naquele avião uma indicação de que o reversor do motor estava aberto. Aberto não, destravado. Esse é o avião? Esse é o avião, é o number 1. Ele tinha uma pintura especial, porque a TAM ela tinha acabado de ganhar esse prêmio da Air Transport World como ironia. A melhor companhia aérea Que coincidência absurda. Das Américas aqui. Tá. E aí eles pintaram esse avião comemorativo, Mike Romeo Kilo, e aconteceu a tragédia justamente com ele. Então esse avião, quando ele chegou em Congonhas, a tripulação que deixou esse avião já tinha reportado um problema de auto-throttle. Vou explicar o que é auto-throttle. O avião, os motores, eles são comandados automaticamente por um computador. É como se você colocasse no seu carro assim, quero andar a 80 por hora, e aí o computador do carro fica calculando quanto de combustível precisa, e pisa no acelerador e tira. Então, no avião tem isso. Tem isso, os carros têm isso. Isso. E no avião tem as 2 manetes de potência, elas ficam mexendo assim, é o auto-throttle. Tá. No caso do Airbus, é o auto-thrust. A manete não se mexe, mas o avião controla a todo o tempo quanto tem de potência. E esse avião tinha um problema de auto-throttle. Então o avião chega e os pilotos que vão assumir o voo, eles ficam sabendo disso. Pois esse avião tem um problema de auto-throttle. Quando eles estão fazendo o táxi aí não sei se vocês estão vendo a imagem agora. Então, quando esse avião vai fazer o táxi, no táxi, ele dá um alerta para os pilotos de que tem alguma coisa que está fora de configuração. E no caso, já era o reversor, estava destravado. Mas, até aí, tudo bem. O avião não tinha indicação nenhuma disso. Ele só dava um alerta audível. Sei.
E aí eles vão para a cabeceira e aí começam a acelerar. Quando eles começam a acelerar, dá o alarme novamente. Porque com o motor acelerado, existe uma trava mecânica no avião, porque tudo é feito, a engenharia pensa em um monte de coisa. Assim, então, se o reversor abrir em voo, você não pode acelerar um motor desse, porque aí você coloca em risco o avião. Tipo, o negócio está aberto e você acelera, então significa que você está freando muito um lado, enquanto o outro lado está acelerando. Então, mecanicamente, os engenheiros colocaram um cabo de aço que, caso o reversor abra, a manete vem para marcha lenta. Ô, Lene, não tá pegando a mão dele, aí tem que abrir mais aqui. Tem... eu subo a mão, eu subo a mão aqui. Desculpa. Ia falar para abrir mais a câmera. Não dá trabalho, Lene. Então, ó, pessoal, vou fazer de novo aqui o... Então, ó, se o reversor abrir, um cabo de aço que é ligado na manete vai fazer a manete, vir para marcha lenta. Tá. Por que isso? Para você evitar de acelerar. E ele fica mecânico. Você não consegue botar aquilo para frente. Travado? Fica é mecanicamente linkado. Entendi. Aí quando os caras saem do chão, esse reversor abre. A manete vem para trás. O avião não tem nenhuma indicação de que o reversor abriu. O que os pilotos pensam? Estou com um problema no autothrottle. Por que era o problema que tinha dado? Então eles tentam acelerar aquele motor. E ele não vem porque ele está travado pelo cabo de aço. Mas tem uma hora que ele fecha. E aí quando ele fecha, a manete vai para frente de novo. Sim. E aí ele abre novamente, a manete vem para trás. E os pilotos... Desliga o autothrottle, desliga o autothrottle. Eles estão falando isso. Mas não é o autothrottle, o reverso está aberto. E aí um dos pilotos faz tanta força assim para botar a manete para frente que esse cabo de aço quebra. Porra. E aí ele consegue acelerar esse motor. Eu estou resumindo bastante porque acontece outras coisas, né? E ele consegue acelerar esse motor que está com as conchas do reversor abertas assim. Então você está jogando o vento para frente. O avião ele ainda está em baixa velocidade, ele está no processo de decolagem, o trem de pouso nem foi recolhido. Essa freada no avião faz com que a velocidade caia e ele inclina a asa e cai em cima das casas. Né? Então é muito difícil, né? Eu sentia muita dificuldade de falar desse acidente, porque é um dos acidentes assim que os pilotos eles não têm a mínima chance. Não tinha como saber? Só se soubessem de um caso igual. Eles nunca... Primeiro, abrir um reversor em voo é um negócio muito raro de acontecer. E segundo, como eles tinham a pane do autothrottle, eles acharam que aquele era o problema e tentaram resolver. Se não tivessem tido a pane do autothrottle, eles poderiam pensar no real problema? Talvez não ainda. Mesmo assim não. Mas existiam treinamentos em que o avião ele conseguiria voar com o reversor aberto. Ah, é? Um motor acelerando, só que você não pode acelerar aquele outro motor. Ou desliga ele e voa com um só, mesmo com ele aberto. E, inclusive, depois que aconteceu o acidente, isso virou treinamento obrigatório para fazer uma decolagem com o reversor aberto. É mesmo? E é possível, então? Era possível, se eles soubessem o que estava acontecendo. Mas o avião estava praticamente lotado, pesado, baixa velocidade, e essa incrível coincidência de, tem um problema, e vai mexer a manete, os caras acham que é aquilo. E o que foi feito depois para evitar que isso acontecesse? Aí é que tá. Esse é um dos acidentes em que a contribuição humana, ou seja, dos pilotos, foi menor do que a falha mecânica em si. Entendi. Que geralmente é o contrário. A contribuição humana, ela foi só... Inclusive, isso virou muitas recomendações depois, assim, ó. Não se trata de problemas no avião antes dele atingir uma determinada altitude, tá? Porque se você não atingir essa altitude, fica meio difícil tentar controlar um problema, mesmo que o motor esteja pegando fogo. Sobe e acima de 400 pés, aí você vai tentar resolver o problema. Então e isso foi uma recomendação para o lado humano. Agora, o que aconteceu? Esse avião tinha um problema de que
a maneira que o reversor funcionava no sistema, se o cara perdesse geradores, a bateria seria consumida mais rapidamente, que é o último recurso de emergência que tem, a bateria do avião. Você perdeu os 2 geradores, a bateria ia ser consumida rapidamente por causa do sistema que mantinha os reversores trancados. Ele não abria de jeito nenhum em voo. Aí a engenharia da Fokker, que era a fabricante do avião, fez uma modificação instalando um relé no caminho. O que esse relé fazia? Caso houvesse uma perda de não sei o quê, eu não lembro agora exatamente o esquema, mas ele atuaria de maneira que salvaria, ou melhor, se não houvesse a perda dos geradores, esse relé não atuaria, e aí o sistema nunca consumiria toda a energia da bateria o tempo todo, porque isso fica ligado na barra quente da bateria. E aí eles fizeram essa modificação. E qual foi o problema? Quando o avião foi certificado, e todo avião passa por isso, quando você certifica um avião, existem uns cálculos que fazem assim, ó, se esse sistema falhar... Esse avião pode voar. Pode voar, exatamente assim. Se houver uma falha nesse sistema, e ele é crítico para o voo, ele tem que passar em uma fórmula matemática assim, que é 1 vezes 10 elevado a menos 7. Isso é um número muito maior do que a chance de você ganhar na Mega Sena. Tá. Então, uma falha não pode acontecer abaixo desse número. E ele tinha sido certificado dessa maneira, do jeito que era. Sim. Quando a engenharia fez essa modificação e instalou esse relé, esse número caiu para 1 vezes 10 elevado a menos 3. Então, teoricamente, o avião não poderia voar desse jeito. Teria que passar por um novo processo de certificação e algumas travas teriam que ser colocadas para evitar que, se o reverso abrisse, acontecesse o que aconteceu. E aí quem descobriu isso foi o CENIPA, inclusive. Por isso que eu dou muito valor para os investigadores brasileiros. Aí muita gente fala besteira pra caramba, porque não conhece o trabalho dos caras. O CENIPA descobriu isso com o fabricante. O fabricante teve que alterar o avião. Mas isso com destroços, caixa preta... Isso, com toda a investigação em cima. Pô. E teve muita... especulação. Não, teve muita pressão em cima do CENIPA. Eu lembro na época... Por quê? Porque existia a polícia também, porque existe uma investigação paralela que é a polícia, né? O CENIPA, ele não quer saber quem é culpado, ele quer saber que aquilo não pode mais acontecer. E ele vai investigar todas as causas para isso. Já a investigação da polícia, ele quer descobrir um culpado por todo aquele estrago que foi feito. Alguém tem que se responsabilizar civilmente por tudo aquilo que aconteceu. Então são investigações diferentes. E existe uma pressão porque o órgão queria que o CENIPA liberasse logo o documento, que não pode ser usado para investigação criminal, querendo acelerar o trabalho do CENIPA. E o CENIPA foi diligente ali, falou, não vou aguentar pressão nem de governador, nem de não sei o quê, e vou fazer o meu trabalho da maneira que tem que ser. E aí descobriram isso, desse relé. E aí a Fokker, que é a fabricante, teve que mudar em todos os aviões o sistema que eles criaram para que a falha voltasse a ser 1 vezes 10 elevado a menos 7. A chance de ocorrer uma falha. Entendi. Então, esse é um dos aprendizados que os acidentes trazem. E por isso que é tão mais seguro voar hoje. Porque isso entra tipo numa receita de bolo, assim, que todo avião que vai ser fabricado... Tem que seguir a risca. Tem que seguir a risca. E a fiscalização é bem pesada, não é, na indústria? É bem pesada, e quando não é... E a gente viu recentemente aí um dos acidentes da Boeing aí, que tá saindo bastante na imprensa, né? Que eles, recente tipo... agora? Foi 2018, 2018 foi os 737 MAX, que eles não deixaram o órgão que fiscaliza saber que existia um sistema, tipo, meio que esconderam. Sim. E esse sistema acabou dando um pau e causou 2... Não é a causa principal, mas acabou gerando 2 acidentes. Mas os órgãos certificadores, em geral, são extremamente diligentes, assim, sabe? Inclusive, o que gerou a criação desse sistema no avião no 737 MAX foi por causa de uma questão de certificação. Que quando ele deixava o nariz muito alto, o manche ficava muito leve. Então os engenheiros colocaram um sistema lá atrás que fazia o avião descer o nariz para deixar o manche mais pesado. E aí teve um efeito colateral isso, da maneira que o sistema foi criado, né? Sim, sim. Caramba. Aí a foto do local onde caiu? Isso, é nessa rua aí. Ó. É o que? É perto do... É no Jabaquara. Jabaquara? Eu tive nessa...
Ali onde tá mais escuro do lado esquerdo, Sei. perto de uma árvore, eu tive na casa ali do rapaz, que ele falou, ele tinha acabado de sair, os pais dele estavam na cama. Quando os pais levantaram e estavam descendo a escada, é um sobrado. O avião já veio ali com a asa inclinada e bateu, e o trem de pouso caiu em cima, assim, no quarto dos pais deles. Se os pais deles não tivessem acabado de levantar ali, ele tinha perdido os Cara, pais. essas histórias são muito... E aí ele foi derrubando tudo e bateu aqui na última casa. Mas um avião... A área de estrago tá pequena por um avião, porque ele não vai arrastando no chão. Então, é que no caso ele tava meio inclinado, assim, Sim. ó, a asa dele tava Aí inclinada. ele bateu no solo. Isso, ele bateu num prédio antes que tem, foi o primeiro ponto que ele bateu, e aí ele inclinou, e aí ele, assim, foi, né, muitas pessoas falaram na época, o piloto viu uma escola e desviou da escola, mas não aconteceu nada disso, tá? Nem dava tempo. Não dava tempo. Não dava tempo de nada. Mas foi não foi sorte, porque muitas pessoas faleceram também que moravam em casa. O estrago ali. podia ser bem maior. No vizinho dessa pessoa que eu vi, tinha 2 pessoas saindo da garagem quando o avião caiu. As 2 foram as primeiras vítimas no solo. E depois todos os outros passageiros. Mas o estrago poderia ter sido muito maior e não foi tão... Esse assim, prédio que ele bateu destruiu alguma coisa? Ou... Não, só... danificou a parte de cima lá, mas o prédio não caiu nem nada. Cara, isso foi que ano? 1996. Olha só, hein, Ney? Faz tempo, hein? Minha mulher tinha 3 anos. E qual o próximo que a gente vai falar? Tem mais alguma coisa pra falar desse? Não, acho que esse era isso, né? O que a engenharia aprendeu, o que foi aprendido com esse acidente. E mesmo tendo sido o fator contribuinte humano ter sido pequeno, o treinamento foi muito reforçado para... Não se trabalha em panes abaixo de determinada altitude. Esse é um ponto. Ah, é? É. Abaixo. Então, mas como não se trabalha? Você tem que atingir determinada altitude para tomar decisão. Para tomar decisão. Porque quando você tá baixo e você... É como se você esquecesse de voar e fica preocupado com o problema. Não, primeiro você voa. Mesmo que esteja pegando fogo. Depois voa. resolve. Aí depois entra o treinamento para resolver. Sentido, né? Você, nessa levantada, tentar resolver. Aí pode se perder a consciência situacional. Inclusive, né? Isso aí é uma... é uma IA, né? Uma ilustração feita por inteligência artificial em cima do que eles... É impressionante o que a inteligência artificial faz. Não tem nada a ver com o avião que a gente está falando, mas... Mas como seria, né? Desastre. Que doideira. Tô louco. Esqueci que ia falar do... Você falando de só tomar decisão acima da... Acima, aí do treinamento dos pilotos. O que mudou bastante o treinamento de piloto de... Essa lance da pane. E depois, né, essa luzinha que faltava, uma indicação de que o reverso estava aberto, aí foi instalado de série em todos os aviões. Já feito isso de cara, né? Então é uma evolução, né? A gente vai vivendo épocas que vão evoluindo. O próprio, né, até hoje, né, acontecem coisas que não levam mais a acidente porque o conhecimento está muito grande. Mas você encontra ainda erros quando sai de projeto assim. E você, putz, isso aqui tá errado. E aí a correção é feita. Mas um avião que acabou de ser criado, tudo bem que ela é uma evolução de algum anterior. Sim. Ele voa algum tempo sem passageiro nenhum, fica voando durante bom tempo? Ou é só 4 anos, 3 anos, 4 anos. Mas voando mesmo, não só em virtual? Não, voando. Tá. Inclusive, por exemplo, você pega... nele. Isso, tem uns tambores de água que fica transferindo água de um lado para outro para simular um passageiro andando para frente ou para trás no avião. Sério? Que aí... Simular o Lenin no banheiro cagar, que é o... Né, você deve ir várias vezes. Aí tem que ser 2, né? 2 tambores. E aí entre os conspiracionistas, eles tiram foto desse negócio e dizem que é chemtrail, que é aquele negócio que lança na atmosfera para controlar a população humana. Então eles ficam voando um bom tempo com o avião, testando tudo. Por exemplo, às vezes você vê assim uma tour mundial do avião XYZ que ainda não está em operação comercial. Sim. Eles dão a volta ao mundo, diversas, testando sistemas, testando tudo. Diferentes. Isso é o processo de certificação. Então eles vão operar no Alasca,
temperaturas 20, 30 abaixo de zero, e vão pro deserto do Atacama com 40 graus. Eu tive lá no Ártico, eu esqueci de perguntar pros caras, mas como eles mantêm a pista... Tem um tipo de aquecimento? Porque é gelo pra todo lado, não sei o que. E a menos pista, na pista, né? E na pista livrona. Então, eles têm um produto que eles aplicam. Perguntei isso, é verdade. Tem um etileno, ou etileno glicol ou sal. Dependendo do que for, até sal, né? Que o sal retarda a formação do gelo. Mas é incrível, né? Pra levantar voo porque é que nem carro, quando você sente que tá aquele pouquinho de gelo, já dá aquela escorregada, né? Imagina pra um avião. E o avião ainda tem a superfície de voo, né? Que ainda dá pra controlar um pouquinho ele, porque ele não dirige nos pneus, né? Mas carro não tem jeito, carro você já era. Qual o próximo que a gente vai falar, Lito? Então, a gente tem um outro, o da TAM, que também foi chocante. Esses dois acidentes foram muito chocantes porque Congonhas era o centro. E isso levantou diversas questões, assim, de você ter um aeroporto enfiado no meio de uma cidade, sendo que o negócio a cidade foi que chegou onde o aeroporto estava. Mas a gente tem isso em outras cidades, assim, um aeroporto que a cidade cresceu em volta? LaGuardia. LaGuardia é cercado de prédios em Nova York. Então tem... Mas se usa muito ele? Usa? Opa. E a quantidade de acidente o último que a gente tem notícia foi o do Hudson, do Sully, que ele decolou de LaGuardia. Mas, assim, a aviação atingiu um nível de maturidade que, para acontecer um acidente, cara, é muito difícil. E aí não interessa onde o aeroporto estaria. Talvez eles gostariam de ter uma contenção de danos, talvez. Mas... Os que atingiram as torres gêmeas saíram de LaGuardia ou não? Não, esses eram voos cross-country, assim, né? Eles saíram... Um saiu de Boston e ia para Los Angeles, o outro saiu de Washington e ia para Los Angeles ou São Francisco. Sei. Então era muito combustível, porque os terroristas já escolheram... Um tanque maior. Um tanque maior com bastante combustível. Porque estava no começo, né? E no começo do voo, e eles desviaram para atingir as torres. Os caras... Se fosse de LaGuardia... LaGuardia seria um avião pequeno. Aí não daria também, eu acho que para contornar e ir para as torres gêmeas, já estaria muito perto. Tava muito perto, Aí os outros eles aceleraram. E tinha que ser avião grande, porque um avião pequeno desses que tem em LaGuardia, pequeno entre aspas, né? Seria um Airbus 320, um 737... não conseguiriam provavelmente derrubar a torre. O estrago daquele jeito. Que aviões que foram aqueles lá? Foi Boeing 757 nas torres. Que são grandes. São grandes. E, na verdade, era um Boeing 757 e um Boeing 767-200. Era um 757 da American, que foi o primeiro, e o 767-200 da United foi o segundo, que é aquele que a TV pegou ao vivo. Sei. Então aquele era o da United, que é um avião grande. Boeing 767, né? 2 corredores. Aí teve mais um 67 que é o da Pensilvânia, que foi pro chão. E o do Pentágono? O United 93, né? E teve o do Pentágono, que era um Boeing 757. Tá. Bom, né, tava falando de Congonhas, que é o centro, e aí aconteceu o TAM 3054, que esse foi em 2007. Foi o último acidente que a gente teve no Brasil de aviação comercial. Que é esse no pouso que eu tava... Isso, que é esse aí que você estava confundindo. Esse foi impressionante, hein? Esse também foi chocante. Ainda mais porque a gente não pode nunca olhar o acidente só assim como se fosse um ponto só no espaço e vou olhar só isso aqui. Naquela época tinha muita coisa errada no Brasil, cara. De tráfego aéreo, de empresa falindo, a Varig estava falindo. Tinha um movimento muito grande de funcionários entre empresa que faliu, indo para outra empresa, falta de treinamento. O pessoal indo para a China também, de piloto. Tinha muitos. E aí passageiro chegava no aeroporto e era gente, porque as pessoas começaram a voar, porque foi quando as passagens baratearam, lembra? Aí chegava aquela horda de gente para voar e não tinha avião, não tinha. Aí o pessoal dormia no aeroporto, quebrava. Exatamente, quebrava balcão, dormiam no aeroporto. Tem aquelas imagens, um monte de passageiro dormindo no aeroporto. Então era um caos aéreo. Um caos que gerava até uma pressão excessiva em cima dos tripulantes para que tivesse um avião onde tinha que ter um avião. Então esse é um dos fatores que contribuíram para esse acidente. Quer que eu explique mais ou menos o que aconteceu, assim, bem resumidamente? Então,
Esse avião tinha um problema... Essa imagem, o que é, Lene? É pós o esse acidente? É pós-acidente. É pós o acidente. E um avião da TAM, coincidentemente, aí nessa foto, pousando, né? Isso. Mas... Sim, supostamente o modelo, talvez... Então, é o mesmo modelo. Mas o pouso seria, então, inverso a esse, não vindo daqui para cá. Isso, era Jabaquara sentido Moema. Porque veio para lá, escorregou daquela... Isso, ele nem passou naquele xadrez ali. Não passou, foi antes, já escorregou. Ele já veio fazendo curva para a esquerda antes, por causa de um reversor também, ó, que curioso. E aí ele cai aí é onde foi feita aquela pracinha. Exato, que tem um memorial e uma pracinha. Ó. Que era o que aí antes? Era muito... um predinho? Aí tinha um prédio de cargas da própria TAM, que inclusive funcionários da TAM morreram também. Caramba. Né? Então como que foi? Olha lá aquele prédio da TAM, tá vendo? A TAM Express. Tá vendo a cauda do avião ali, ó? Isso foi o quê? Umas 7, 8 horas da noite, talvez? Acho que foi mais ou menos isso, 6h50, alguma coisa assim. Cara, que desesperador. E como que foi então? O avião ia pousar? Esse avião tinha um problema em um dos reversores. O reversor do lado direito, ele estava inoperante. O manual do avião permite... O piloto sabia disso? O piloto sabia disso, é documentado. Tá. E o manual do avião, ele permite que um ou os dois reversores estejam inoperantes. Porque o reversor, ele serve para auxiliar na frenagem do avião. Não é ele que efetivamente para um avião. Se você perder o freio do avião... Aí você não consegue parar só com o reversor até a pista acabar. Entendi. Agora, se você tiver sem os dois reversores, você vai frear dentro da pista ainda, porque o cálculo é feito... Para a falha desses dois. Fala assim, eu tenho os dois funcionando, mas se falhar os dois, eu ainda paro na pista. Entendi. Isso que é calculado a extensão da pista, então. Isso. Por isso que quando o avião está muito pesado, ele pode pousar em alguns aeroportos, mas não no Santos Dumont, por exemplo. Que é muito curto. Aí tem um limite que você tem que parar ali, em 1.350 metros, acho, 1.390. Então, existia esse reversor direito inoperante. Aí a tripulação assume e eles vão até Porto Alegre e pousam. E lá, o procedimento de reversor inoperante é feito de maneira correta. Ou seja, as duas manetes foram colocadas em reversão, mesmo um só funcionando. Tá. E aí, quando você freia só de um lado, o avião tem uma tendência a andar para o outro. Então, o piloto controla isso no pedal. Porra. E aí ele contrabalanceia essa força, e lá foi feito dessa maneira. Aí lá em Porto Alegre, esse avião voltou para São Paulo lotado. 186 passageiros, parece. Acho que é isso. Não só confirma, acho que é isso, 186, sendo que ele tinha 185 assentos disponíveis. É alguma coisa assim. E aí, mas tinha uma criança de colo, inclusive. E é isso que aumentou o número. E fora isso, naquela época, o ICMS do combustível em Porto Alegre era mais baixo do que em São Paulo. Tá. Então, era comum que as empresas aéreas abastecessem mais combustível do que o necessário para fazer o voo, para economizar. Claro. Então, ele pousaria com mais combustível em São Paulo e não precisaria colocar muito mais, economizaria. Então, isso se chama na aviação tankering, que é você anda com o tanque ali sem precisar estar carregando combustível. E aí ele abasteceu bastante lá e decolou com bastante gente. Então era um avião que estava bastante pesado. Se fosse hoje... Quantas pessoas você disse? Eu falei 186. Aqui pela pesquisa deu 157. 157, então era 156 e tinha 157. 157. Tá. 156 pessoas, ele tinha 157. Por causa do bebê. Então ele decola, e quando ele, antes de decolar, já tinha notícia de que o tempo estava muito ruim em Congonhas, em São Paulo. Inclusive, acho que demora um pouco para decolar de lá. Quando eles decolam, tinha aberto Congonhas. Mas quando eles estão subindo, Congonhas fechou de novo. Aí, durante a rota, nessa 1h30 de voo, aí as condições em Congonhas melhoraram, mas ainda estava chovendo e a pista molhadíssima. E aí a pista de Congonhas tinha aquele problema do tal do groove, que a água não dispersava, não escorria direito, né? Então eles vêm aproximando. Mas não se sabia disso, cara? Antes? Sabia. Ah, tá. Eles sabiam. Inclusive, acho que uns 2 dias antes,
Um avião derrapou lá em Congonhas, e tinha vários reportes de piloto, mas a gente tá no caos aéreo, é isso que eu tô falando. Tá. Então existia reportes e mantinha o aeroporto funcionando e blá blá blá. E aí os pilotos falam, né? Eles briefam e falam, ó, eu tô com o reversor direito inoperante. Aí, no relatório final desse acidente, o CENIPA, ele faz que não é muito usual fazer isso, é fazer uma inferência do que será que o piloto estava pensando. Mas eles colocam assim, não... Como é que eles escrevem? Assim, esse fator não é confirmado, não é confirmado, alguma coisa assim, é uma... Quando é confirmado, eles falam lá na hora, isso aqui contribuiu, isso aqui não, tipo, não sabemos. Mas, analisando todos os dados, poderia se inferir que era isso. Entendi. Então, na descida, o piloto sabe que Congonhas é uma pista pequena, ele sabe que ele está pesado, ele sabe que a pista está molhada. Então, pode ser que o piloto tenha tentado fazer um procedimento diferente do que o que ele tinha feito lá em Porto Alegre. E esse diferente seria fazer o procedimento antigo de reversor inoperante, que seria, ao invés de trazer as duas manetes para trás e aplicar o reversor, ele traria só a manete do reversor que está funcionando e a outra ficaria em marcha lenta. E aí ele aplicaria o reversor só do lado que está funcionando, que era o lado esquerdo. E ele vem, ele toca no solo e só a manete esquerda é trazida para a posição e é aplicado o reversor. Só que a direita não veio para a posição que ela tinha que vir. Aí o CENIPA fala assim, olha, a gente não tem como afirmar que essa manete não veio para cá. Mas porque ficou muito destruído. Ah, tá. Então ele não poderia... Isso é muito interessante na investigação. Quando você não tem 100% de certeza, você só faz a probabilidade matemática. E a probabilidade matemática daquele negócio não ter falhado bem ali na hora do pouso, naquelas condições, é um número tão gigante que você acaba falando, não, a manete não foi trazida para a posição. E isso pode ter sido um engano na hora de pousar, sob tensão, com tempo ruim, numa pista ao contrário, porque normalmente em Congonhas se pousa no sentido de Moema, né? Você passa em cima dos prédios, em cima do shopping Ibirapuera e pousa. E nesse dia estava tão ruim o tempo que o pouso estava sendo ao contrário. Você pousava no sentido do Jabaquara para Moema. Entendi. E aí ele toca, ele traz somente a manete esquerda. Sem trazer a manete direita para marcha lenta... O que acontece? O computador do avião interpretou que com o avião no solo e aquela manete naquela condição, ele começou a acelerar para permitir uma arremetida. Só que o outro motor já estava sendo levado para a reversão. Então a gente tem o caso de um motor acelerando para frente e o outro freando o avião para trás. E por isso que ele começa a fazer a curva para a esquerda. Não é os pilotos que querem fazer aquilo. É que o avião vai se arrastando para o lado esquerdo, porque um motor está potência de decolagem para tirar o avião do chão e o outro está freando. E isso acontece tão rápido. Foi 13 segundos entre o toque no solo e o impacto lá no prédio, que também tem uma imagem de IA aí, né? Inteligência artificial. Quanto tempo? 13 segundos. Só 13 segundos. Tocou o solo, 3 segundos, explodiu. E ele explode por quê também? Porque é muito combustível? Ali tinha muito combustível, o impacto é muito forte. O impacto sempre vai explodir? Se ele Não, ele precisa ter uma fonte de calor, que no caso são os motores. O motor funcionando é uma fonte de calor, e aí com o impacto ele explode. Às vezes pode acontecer explosão sem uma fonte de ignição, mas não é tão raro, não é tão comum. Entendi. E foi impressionante isso daí, né? E foi impressionante, aí... O pessoal relatou se foi um estrondo, como que foi, a galera que tava por lá, os relatos. Foi, teve... Não pegou na pista. Isso foi um negócio extremamente incrível, porque quando ele desce aquele barranco e atravessa por cima da Bandeirantes, da 23 de maio. E tinha um taxista passando, inclusive, parece que atingiu o teto do carro dele, mas... Tá brincando. Mas não... tão baixo que tava. Mas ninguém morreu aí, o avião atravessou a 23 de maio, São Paulo, que é uma coisa absurda. Nesse horário lotado.
nada, né? E ninguém fora, né, que estava na avenida se machucou. Mas esse também é um acidente muito triste, assim, eu tinha um colega que inclusive ele não pegou esse voo, ele pegou o outro, e os aviões ficaram dando volta em Congonhas, né, porque aconteceu acidente, agora ninguém pousa mais. E eles só ficaram sabendo, assim, e tipo, telefone celular naquela época você não podia ligar a bordo, eram aqueles celulares bem antigos. Verdade. E só quando pousou que eles conseguiram avisar a família, pô, eu não tô naquele avião, eu tô nesse aqui. Então foi bem... Angustiante, sim. Aí teve a investigação também, né, bem feita pelo CENIPA. E aí não é só, tipo, o CENIPA é um órgão brasileiro, mas vem a fabricante do avião, Airbus, participa, vem o órgão francês que chama BEA, ele participa da investigação, porque eles têm que ter certeza que está sendo tudo feito certo. Mas também se fala muito nos interesses econômicos, né, que sempre vão tentar jogar, você já ouviu isso, né? Sempre vão tentar jogar a culpa no piloto para não cair a ação da empresa, não ter nenhum dano para a empresa. Você acredita nisso ou não? Se a gente acreditasse nisso, a gente não viu o que está acontecendo com a Boeing aí, que perdeu 26 bilhões de dólares por causa do acidente que teve com o Max. Então a galera vai mesmo investigar. Vai a fundo. E se for realmente problema. Porque o órgão que investiga um acidente, ele não tem absolutamente nada a ver nem com o órgão que fiscaliza. Por exemplo, o CENIPA, ele é um órgão independente da ANAC. Sim. Porque a ANAC fiscaliza a empresa aérea. Mas se o CENIPA descobre que por uma falha de fiscalização da ANAC aconteceu um acidente, ele poderia cobertar. Ele vai em cima da ANAC. Se fosse ele mesmo que fiscalizasse, ele fala, não, vou deixar quieto, vou deixar quieto. Mal para mim. Então tem que ser um órgão independente. E lá nos Estados Unidos é a mesma coisa. O NTSB, ele é totalmente independente da FAA, inclusive, quem assistiu aí esse caso da Boeing mesmo, vê no Congresso americano, durante as entrevistas, assim, a CEO do NTSB, a não é chairwoman, né, porque ela é uma mulher, a chairwoman, ela falando, é inadmissível que o FAA tenha feito isso. E o FAA é o órgão que fiscaliza a aviação americana. Então eles são realmente independentes e eles põem o dedo na ferida, porque é a única maneira de você se sentir seguro, cara. Todo esse pessoal, eles voam em avião, igual eu, você. Tipo, amanhã você não vai pegar um avião, você quer que o quê? O mecânico tenha feito o trabalho correto. Você quer que o piloto tenha descansado. E que todas as fiscalizações para cada etapa sejam feitas. Você quer que a ANAC tenha fiscalizado que aquela empresa está fazendo manutenção correta. Então, esses órgãos independentes, essa rede de segurança, é que faz a aviação ser segura. Então, ó, inclusive, por exemplo, manutenção. A gente está passando por uma crise agora no Brasil. A gente tem poucos mecânicos qualificados para assumirem determinadas posições. Porque depois da pandemia, durante a pandemia, muita gente aposentou e não quis mais voltar. Foi forçada, tipo, sai um benefício aqui para você aproveitar antes. Aí agora o cara não quer mais voltar também. Aproveitou a aposentadoria. E aí as empresas ficaram com um número limitado, porque demora muito tempo para formar um mecânico pela maneira tradicional. E aí a gente tem uma escassez. As empresas estão precisando de mecânico e não tem mecânico no mercado. Aí vem um complicador. Uma empresa americana abriu um hangar no Rio de Janeiro e contratou mais de 400 mecânicos para trabalhar nesse hangar. Sim. De onde saíram esses mecânicos? Dos que estavam trabalhando na Azul, na Gol, na Latam. Porque o americano paga mais. Então o cara, ele vai sair. Então um problema que já existia acabou se complicando mais ainda. Vai vendo como vai se compondo as coisas. E aí você não pode forçar um mecânico a trabalhar mais do que o número de horas que ele pode trabalhar por semana, porque isso implica em fadiga, que implica na segurança. Então, você começa a ter um aumento no preço da passagem. Por que a passagem está tão cara? Porque está enfrentando esses problemas de não ter gente suficiente. Aí você tem que começar a restringir, através do preço da passagem, a quantidade de demanda de passageiros.
Então é um problema complexo que me fez até mudar, assim, é um negócio... Eu sempre quis fazer isso, assim, criar uma escola para formar mecânicos de manutenção, com uma mentalidade totalmente voltada para a segurança, que é o que eu faço. Pô, eu falo de segurança, eu falo de acidentes no meu canal, falo, mas é para mostrar o que a segurança aprendeu com o acidente que ocorreu. Então eu criei uma escola para formar mecânicos de manutenção de aeronaves, seguindo exatamente a homologação da ANAC. Tem, né? Pelo que você está me falando. Então tem uma demanda. Se você passar hoje na frente de uma empresa aérea com a carteira de trabalho dizendo que você é qualificado, já entra no dia. Porque está necessitando. Isso causa até um efeito colateral positivo, que é o salário está começando a subir também, senão você não consegue concorrer com uma americana. Inclusive vai abrir agora um hangar em São Paulo de uma empresa americana. Pô. E aí vão contratar 1.200 United Airlines. Pô. Imagina 1.200 mecânicos saindo da onde? Então, eu preocupado com a situação do Brasil, eu certifiquei uma escola e eu estou usando o sistema híbrido de ensino. Porque você não pode formar um mecânico à distância, só fazendo EAD. Ele tem que ter a prática, ele tem que mexer em ferramenta, ele tem que saber frenar, tem que saber engraxar, tem que saber várias coisas. Mas eu consegui certificar, de acordo com a legislação, um curso em que as pessoas conseguem se formar em tempo menor do que numa escola presencial, bem menor do que numa escola presencial, pagando menos e usando menos tempo. Então, hoje, para você ter uma ideia, para formar um mecânico hoje, ele tem que ter 18 meses de aula, mais 18 meses de experiência prática. A gente está falando que 3 anos. E aí depois ele tem que ter uma experiência prática para poder checar e pegar a carteira de habilitação. E aí eu consegui certificar esse treinamento que eu dou, em que eu consigo fazer a pessoa chegar para a empresa aérea. Porque toda a matéria que a ANAC pede é dada no curso. Sim. Mas isso não é suficiente para o cara já chegar preparado. Então eu estou indo um passo acima e além do que a ANAC exige, eu estou dando segurança, eu estou dando como é que a empresa aérea funciona. Eu quero preparar o cara para a empresa aérea. Existem falta de mecânicos também na aviação regular, na aviação geral, existe. Mas o meu foco hoje é preocupado com linha aérea, senão o Brasil vai parar. Então eu criei esse curso, inclusive eu vou lançar a segunda turma agora, que ia ser na semana passada, mas aconteceu todo esse problema lá no Rio Grande do Sul, eu dei uma adiada, né, porque não tem jeito mesmo, a gente não pode fingir o que não está acontecendo lá no Sul. Mas eu vou lançar a segunda turma e, né, para as pessoas saberem que, as empresas aéreas estão precisando. E, é um emprego, tudo que eu tenho foi a empresa aérea que me deu. Eu comecei, eu não tinha nada, cara. Eu vim morar em favela, eu acho que eu já contei a história. Eu atravessava a favela do Buraco Quente para morar. Então, a aviação dá oportunidades. Você viaja, você conhece um monte de coisa da vida que você pode participar de qualquer roda social. Você chega e fala, sou mecânico de avião. Os caras, tá mecânico de avião. É uma profissão legal, sabe? Então, não vou fazer jabá nem nada, mas procura aí o litoacademy.com.br. E esse vídeo é live agora, mas quando ele estiver aqui, depois você manda o link e a gente coloca na descrição. Quem tá vendo isso daqui 2, 3 semanas, um mês pra frente, já vai ter esse link aí, não é? Obrigado, porque realmente não tem data ainda, eu tô preocupado, assim, e eu falo assim, né, eu já formei não, a gente tá na primeira turma em andamento, e eu sempre falo pros caras assim, eu falo, vocês são as pessoas que vão assinar o livro de bordo de um avião que eu e minha família estiver viajando. Então eu quero esse nível de comprometimento. Não é fácil ser mecânico de avião. Você vai ter que estudar pra caramba. Principalmente para se formar em 6 meses, como eu quero que o cara se forme. Mas tem que estudar muito. Não é fácil. Nunca disse que é fácil para ninguém. Mas se dedica que você chega lá. E tem gente muito dedicada fazendo o curso, me dá até orgulho. Assim, eu falo, esses caras vão ter postos chaves, assim, sabe, de... Manda uma pergunta antes da gente ir pro próximo caso aí, Leni. Vamos lá. O Diogo Vilela, seu xará, ele falou que é o seguinte, Lito, ontem eu assisti Sociedade da Neve. É um acidente que aconteceu nos anos 70 e de lá para cá houve alguma melhora em relação às rotas pelos Andes? E caso se repita, o resgate seria mais rápido? Não, existiu melhoras
Completas, naquela época não existia GPS nos aviões, né? Que? Os caras viajavam como? Era sistema de rádio, era por radionavegação. Então dependia de uma estação de rádio, que naquela época, inclusive, era um rádio mais primitivo, que se chamava um rádio de não precisão, sistema de ADF. Então, naquele voo específico, existia um lugar que eles podiam atravessar a cordilheira, eles não podiam subir muito com aquele tipo de avião. E ele vai vendo um sinal de rádio e calculando. E o cara calculou a rota errada. Isso não fala na série, né? Que aliás a série é demais. É demais. Mas isso não fala a causa do acidente. Só que os pilotos calcularam errado e eles fizeram a curva antes do local onde eles deveriam fazer. E aí é quando ele pega um terreno mais alto do que o que estava previsto, que é tipo um valezinho onde daria para passar tranquilo. E aí... E voa muito no visual também. Visual, e aí ocorreu a colisão e aí acabou. Aí quando o resgate foi procurar, eles foram procurar onde o avião era para ter virado. E por isso que eles não encontram ninguém. Porque o avião estava muito antes, ele virou muito antes. É um lugar enorme, né? A cordilheira. A cordilheira é gigantesca, ainda mais neve, tudo. E no filme mostra que o avião era branco. É branco, não dava para ver do céu. E aí, então, isso não vai acontecer mais hoje. Primeiro, os aviões têm GPS, então as rotas são muito mais... precisas. Hoje a gente abre um aplicativo no nosso celular e a gente tem um aviãozinho voando ali, cara. Naquela época não tinha nada. Então esse é um ponto que melhorou muito, né, a parte toda de navegação e tecnologia. E o outro é que as rotas são mais definidas hoje, né? Então aquilo era um voo fretado. Então hoje em dia existem civis passando para lá e para cá também. Mas eles vão sempre pelo mesmo lugar, porque até aviãozinho pequenininho hoje tem GPS, tela digital, é tudo... Então dificilmente vai acontecer isso de novo. Tem mais uma aqui que esse é o Diego Bandassoli. Ele falou que é o seguinte: saudações aeronáuticas, Lito. Você já teve a oportunidade de encontrar algum jornalista que tenha feito manchete sensacionalista de acidentes aéreos? A desinformação é um vírus. Abraços de Piracicaba. Opa, abraço aí. Eu já tive. Eu fui uma vez dar uma palestra no Google, convidado pelo Google, e a plateia era totalmente de jornalistas. Então, com certeza, algum deles ali já tinha falado. E eu já abri a palestra falando, sinto muito, eu sempre critiquei vocês, mas eu também entendo que vocês não são especialistas. Vocês vão dar a notícia e muitas vezes o editor muda até a manchete para ela ficar mais sensacionalista, porque o cara, ele vive disso. Ele vive de ganhar em cima do sensacionalismo. Os jornais, em geral. Então, sim, eu já devo ter encontrado, mas nunca, pessoalmente, assim, do cara vir falar... Mas que erros comuns os caras cometem na hora de dar essas notícias? Tá, vou dar um exemplo aqui, ó. Isso aconteceu tem uns 2, 3 anos. Avião em que estava Eduardo Bolsonaro arremeteu em Florianópolis por causa do tempo ruim e foi para Curitiba. Isso não é notícia. Como assim? Qual é a notícia? Não tem nada. Não tem nada. O avião fez o que tinha que fazer. Foi pousar num lugar, tá ruim o tempo, foi para outro lugar. Quem vai achar o quê? Deu um problema. Bolsonaro tá a bordo, e aí aí começa todo... Então tem muita informação assim que são coisas normais que acontecem na aviação, mas que é reportado como se fosse uma anormalidade. Entendi. Pânico a bordo na hora da turbulência. Não, na hora da arremetida. Mas a arremetida é um procedimento normal. Quando não arremete é que tem problema. Se o cara... perseguir, não, prosseguir. O cara prossegue num pouso que é para ele arremeter, aí você pode ter um problema. Mas se ele arremete, isso aí é coisa normal. Então existe esse sensacionalismo e sempre que esse negócio de pânico a bordo, nenhum ferido. Sempre tem assim, pânico a bordo. Aí você começa a ler a notícia e lá embaixo aí tem. A empresa aérea disse que foi procedimento seguro, não tem nenhum ferido. É isso. Então, e é isso que dá medo, né? Sua esposa tem medo por quê? Porque ela tá... Ganhou muito, viu? Ela tá exposta a essessas notícias o tempo todo. Tá. Vamos pro próximo, então. Vamos quebrar. A gente falou de 2 acidentes bem tristes aí. Então, vamos falar de um que é engraçado. Não é um acidente, mas é uma história engraçada. Tá. Uma vez, um cara roubou um avião monomotor, e ele pousou numa rua em Nova York, em frente a um bar.
E ele saiu do avião e foi pro bar beber. E deixou o avião lá. E deixou o avião lá e depois o dono que se virou pra tirar esse avião de lá e levar de volta pro aeroclube. Passa-se uns 2, 3 anos. Aí esse cara tá no bar. Olha lá, foto. Olha lá, ó. De boa. Em frente ao bar. E todo mundo, pô, como é que esse avião veio parar aqui? De noite, hein? O quê? É, pousou de noite. É bom, hein? Aí passa uns 2, 3 anos. Aí esse cara tá num bar, uma roda lá, e ele conta essa história. Aí os caras, tá mentindo. Isso aí, de jeito nenhum, vou acreditar no negócio desse aí. Ele falou, uai, quer apostar? Eu vou lá, roubo um avião agora e eu volto e pouso aqui, já mamado, né? Os caras apostaram. Ah, os caras apostaram. Ainda bem que não apostaram o redondo, né? O relógio, né? No caso. Que susto. Apostaram, aí o cara foi até não lembro que era o clube que era, né? Foi, aí passou em vários aviões, aí encontrou um que tava com a chave lá, abriu a porta, deu partida, decolou e pousou de novo na rua em Nova York, em frente ao bar. E os caras e perderam dinheiro, né? Porque apostaram. Claro. Olha isso, que cara. Doideira. Então tem a foto aí pra provar, ó. Olha aí. Que ano que é isso? 56. 1956. 30 de setembro de 56. Olha lá, uma aposta. Fitzpatrick, o nome do cara. Cara, Thomas é fácil, Fitzpatrick. Né? Um monte de prédio alto aí e tal. Não, esse manjava, você vê, esse avião, 1956, a gente tá falando dessa época que a navegação era só por olho, assim. Então o cara conhecia muito bem a área de Nova York, sabia onde era o bar. Total. Pra achar, né? E isso é legal pros jovens verem, assim, tipo, não tinha Waze aí pro cara se achar, não, E à noite o voo, que cara. Que legal, cara. Isso porque o cara duvidou lá, que ele realmente tinha feito da primeira vez. Ele foi e fez a segunda. Foi preso, né? Foi preso, Ó, foi 2 anos depois. Eu falei 3, mas foi 2 anos. 2 anos depois. Sensacional, né? E o próximo? Tem um que é assim, você deve sempre tratar bem dos funcionários da empresa. Sim. Tipo, trata bem o Lene aqui. Quem serve seu café, quem faz a sua comida. Trate bem. Quem dá os seus remédios. Cara... Essa é do AIA, tá? Ah, olha que legal. Olha que imagem maravilhosa, cara. Cara, que legal. E é engraçado quando eu vejo essas imagens de porque esse avião não existe. Ah, não? Não. Ele faz uma mistura, ele faz, tipo, ele virou ali, a asa tá no meio, né, que é difícil você ver um avião com asa no meio, e com o tirante, que é o montante, que é aquele negócio que tá ligado no trem de pouso e na asa. Então você nunca vai ver isso num avião de asa média. E a ponta da asa tem um tanque de combustível que tá invertido, ali tá ao contrário, né, ele tá para baixo. E é um avião que ele tem uma forma que não é uma forma de avião saber, conhecido. Né, o que ele usou para calcular isso, né? Mas é interessante ver uma inteligência artificial criando isso. E ele ainda criou a foto de uma maneira que parece que tá naquela época, cheio de... referências. Os carros e tal. Então, aí teve esse funcionário, ele era um piloto. Ele voava na Air Botswana. E aí ele foi falar com a chefia dele que ele estava descontente, não sei se era com o regime de trabalho, se era com salário. Eu sei que ele não foi muito bem atendido pela chefia, digamos assim. E aí ele desceu do prédio, que ficava no aeroporto, o prédio dessa Air Botswana. E essa empresa, ela tinha 4 aviões. Um era um BAe-146, que era o mesmo modelo daquele avião que se acidentou com a Chapecoense. Só que esse avião não tinha condições de voo. Ele estava no hangar já parado há muito tempo por falta de peça, então esse avião não voava. E a empresa tinha 3 ATRs. ATR é esse avião que a Azul usa, a Azul e a Voipaz, que eles fazem voos regionais, aquele avião que tem 2 hélices. Sei. Vai procurar aí, Lenny? Chama ATR-40. Tem a foto já do... Tá. Não sei se ele botou aí. Tá para o pessoal vendo já? Não, põe a foto. Não põe essa do acidente, não. Põe no. Põe antes ela. Isso, esse avião aí, ó. Tá. Esse é o ATR. Esse é um ATR-42. Então a empresa tinha
3 aviões desse aí funcionando. Aí o cara, ele desceu do prédio, ele entrou num avião desse, deu partida sozinho, fechou a porta e foi para a pista de decolagem e decolou com esse avião. E lá em cima, ele começou, aí foi falar com a torre, ó, eu tô muito insatisfeito e eu vou jogar o avião em cima do prédio da empresa ali. Mano. E aí, essa conversa durou ali 1 hora e o cara girando ali em cima do aeroporto. E a torre falando, não, e aí entrou, né, aí já entra esse pessoal que faz negociações e tudo mais. Não faz isso, que lá no prédio tem pessoas que não tem nada a ver, mas falaram que esse dono da empresa, o CEO, sei lá o que, o presidente estava lá. E aí ele falou, não, então eu demando que quando eu pousar, eu vou falar com o presidente, não sei o que lá. E aí os caras, não, você não vai poder, não sei o que lá, e, né, conversa. Pode, caramba. E aí o cara tá voando e o combustível foi acabando, e aí ele tomou a decisão de pousar. Aí ele pousou no aeroporto, e aí ele saiu na taxiway e os outros 2 aviões estavam parados lá no aeroporto, os outros 2 aviões da empresa. Aí quando ele tava chegando perto assim, ele acelerou o ATR e atingiu os 2 aviões no meio. Então o avião dele começou a pegar fogo, né? Ele morreu. O cara não morreu. Saiu? Não, ele foi suicídio. Ah, né? Tá. Ele não queria mesmo falar com o cara, nem nada. E só que né, ele morre e destrói os 2 outros aviões. Foi 3 aviões ao mesmo tempo, que era o que a empresa tinha. E a empresa ficou... Olha lá o resultado lá. Ah, tá. Então ele foi a única vítima desse acidente. Os outros 2 aviões vazios, né? Os outros estavam vazios. Só que a empresa aérea, o baque foi tão grande nessa Air Botswana, né? Que eles ficaram sem avião por 2 anos. Não deviam ter seguro, né? E aí, mesmo que tivesse, não tinha como conseguir arrumar avião em tempo tão rápido assim para operar. E a empresa só se recuperou depois de 2 anos, e acho que com a ajuda governamental, porque ficou 2 anos sem voar por causa de salário. Que doideira. Conhecia essa história, não? Não, essa daí não. Essa eu também não conhecia, eu fiquei sabendo quando eu estava pesquisando outra história. Qual? Aí não posso falar, vai sair um vídeo, Tá. Mas eu achei, não conhecia nada disso. Cara. De roubo de avião, tem muita história de roubo de avião? Não sequestro terrorista, assim, pra jogar em algum lugar. De roubar. Tem aquele filme, né? Dos caras na Alemanha pra protestar contra Israel, não é? Ah, sim, de sequestro, né? Sequestro tem. O Brasil tem tem um aviãozinho que chamava Expresso Cubano. Porque ele foi sequestrado 3 vezes e levado para Cuba. Sério? Na época da ditadura. Mas qual que era o lance? Levavam não, então, os sequestradores entravam... Porque naquela época o aeroporto não tinha tanta segurança como tem hoje. Aí os caras entravam armados e aí declarava sequestro. E aí vamos para Cuba. Né? Então tem esse Expresso Cubaninho. Cubaninho. Teve muitos sequestros. Eu contei 2 sequestros recentes. Um avião da Cruzeiro, que os caras nem... era tão frequente no Brasil, isso é pra dar risada, viu? Que começaram a botar mapas de rota para Cuba. Porque nem o avião do Brasil voava para Cuba. O governo, o regime militar naquela época não falava com Cuba. Claro. E aí nunca viajava para Cuba, mas tinha mapa para chegar em Cuba. Porque se fosse sequestrado, já que tem um mapa. Loucura, né? Você não sabe chegar... Não, agora eu sei aqui o mapa. Vamos para lá. E tinha que ter combustível para chegar até lá também, né? E teve mais de roubo de avião assim... Em avião pequeno é comum isso por causa do tráfico, né? Eles roubam avião para traficar e aconteceu de um lugar para o outro. Em vários aeroportos, principalmente os perto da fronteira, roubavam muito. Mas teve um caso específico, até aquele do DB Cooper, né? Que não foi o roubo do avião, mas que ele... Conhece a história do DB Cooper, não? Qual? O cara, ele pediu, acho que $1 milhão. Não. Acho que tem até uma série na Netflix aí falando disso. Que ele sequestrou um avião, falou que tinha uma bomba a bordo. E aí ele pousou numa determinada cidade. E aí os caras deram essas notas marcadas, a FBI deu uma maleta para ele com $1 milhão.
E ele falou... E aí ele deu instruções específicas para o piloto para voar numa proa tal, depois que decolou dessa cidade. Era à noite. E ele pediu para o piloto mantenha 10 mil pés de altitude, que são 3 mil metros, que é quando você consegue respirar sem pressurização. Sim. E ele sabia, era um Boeing 727. E ele sabia abrir a porta traseira do 727 em voo. E durante lá a negociação, ele pediu 3 ou 4 paraquedas, não lembro agora qual o número de paraquedas que ele pediu. Porque o cara é esperto, né? Ele falou, pô, se eu pedir um só, os caras vão me entregar o paraquedas com as cordas cortadas e já era, né? Claro. Então ele pediu 4 e... Porque falou que tinha mais alguém que ele ia levar junto, alguma coisa assim. Aí os caras, pô, vão ter que dar 4 bom. E aí... Cara, deixa tudo cortado. Ele salta, vai o paraquedas pra cima. Ups. E aí ele, durante esse voozinho, ele pede pro cara virar pra uma proa XYZ, que eu não lembro agora. E ele abre a porta traseira, segurando essas notas, né? Sim. E essa maleta, e ele se joga com paraquedas. E nunca foi encontrado. Nunca? Acharam umas notas depois de um tempo aí, enterradas não sei aonde, mas... Esse é um dos maiores mistérios, assim, da aviação. Tanto é que virou uma série da Netflix para contar as linhas de investigação e nunca encontraram nada. Então tem suspeita de quem era o cara depois de um tempo, mas afirmar assim... Que impressionante. Que maluquice. E qual o próximo que a gente vai falar? Deixa eu até anotei aqui. Você anotou? Deixa eu ver aqui. Air France, pode crer. O Air France ele vai fazer dia 1º de junho agora... 10 anos, né? Foi em... Que ano foi? A França foi 2009? Quantos anos são? Ele tá em 24? 15 anos? 15 anos. Vai fazer 15 anos já o acidente da Air France. Esse foi outro que chocou também. Esse chocou o mundo. Do mesmo jeito que o Malaysia ela sumiu, esse também ficou um tempo desaparecido, porque o avião ele decola do Rio de Janeiro, ele segue pelo litoral fazendo tudo certo, aí ele passa por Fernando de Noronha, e aí ele precisa reportar uma posição XYZ mais para frente, e aí desaparece. Então o avião não chega na França, ninguém sabe onde que está. Senegal não recebe nada do avião, Fernando de Noronha também não. Só que esse avião já é, né? A gente está em geração 3 de avião aí. Ele mandou umas informações para o setor de manutenção da Air France de que algumas coisas estavam erradas no avião. Só que essas mensagens não faziam muito sentido pelo volume que elas tinham. E aí já se sabia que o avião não chegou. Nesse momento já não tem mais combustível, então aconteceu um acidente. Caiu. E aí começa-se a busca. Foi uma busca gigantesca. O Brasil auxiliou bastante nessa busca, porque foram águas internacionais. Fizeram uma área de busca baseado... Quando o avião manda a informação para manutenção, ele manda junto a localização dele, que é latitude e longitude. Então eles começaram a fazer naquela área, e aí, mas a maré vai levando destroços, né? Mas começaram a achar pedaços desse avião, e aí se constatou, putz, ele caiu aqui no Oceano Atlântico. A questão é, por quê? É isso que eu ia perguntar. Por que esse avião caiu? Então, a gente só consegue descobrir várias coisas quando a gente tem as caixas pretas. E as caixas pretas, esse ELT que eu te dei aí de presente, a caixa preta tem um mini LT, que ele fica durante 90 dias. Agora eu não lembro se na época era 90 já. Ou se era só 30. Mas ele fica 30 dias mandando pings para o satélite, que é isso aqui. Aqui. E aí o satélite, teoricamente, pega essas informações. Acontece que esse avião ele bateu... Ali onde ele caiu, as águas são muito profundas. 3.500 metros. Ó a cauda dele aí. Um destroço. Agora fiquei... Qual que é o singular? Eu também fiquei na dúvida. Eu sempre ouvi destroços, nunca é um destroço. Um destroço, Vamos colocar destroço porque tem outro por lá que vocês não estão vendo, são vários. Isso aí tá flutuando, porque essa peça específica
ela é de material compósito, que é uma espécie de plástico. Então a densidade dela em relação à água fica boiando mesmo, não afunda. Só que era necessário encontrar as caixas pretas. As mensagens que o avião disse que tinha de problemas, você conseguia tentar imaginar o que aconteceu, mas não o porquê que aconteceu. Então era muito importante achar as caixas pretas. Mas antes de encontrar, saiu um relatório falando assim, ó, o avião perdeu o controle e caiu no mar, mas a gente não sabe o que levou lá porque não achou caixa preta. Demorou 2 anos para se encontrar as caixas pretas desse avião. Caramba! No fundo do mar? No fundo do mar. Você é matemático, não é? Trampo. Não sou. Sou longe disso, inclusive. Faz desenho, né? Imagina, cara, e achar caixa preta pra profundidade, como os caras fazem? Então, aí eles tinham a localização onde o avião bateu. Ela não emite nada, a caixa preta. Ela emite durante 90 dias, mas estava tão fundo que o sinal chegava tão fraco no satélite que não dava para identificar. Esse é um dos problemas que estão mudando. Eles querem mudar o sistema de caixa preta para que seja mais fácil localizar. Que aí não aconteceria o que aconteceu com o Malaysia também. Aí eles chamaram uns cientistas matemáticos que fizeram um tipo de análise estatística de ter uma ideia para onde que esse material foi. É uma, como é que chama? Bayesiana. Um negócio, é maluco, cara. Maluco que os matemáticos fizeram. E, pô, depois de 2 anos, sendo que a França mesmo gastou 60 milhões de dólares procurando essas caixas pretas com robô. E, pô, o avião caiu aqui, então tem que estar aqui. E não encontrava nenhum avião. Por isso que as pessoas falam assim, pô, vão encontrar o Malaysia um dia? Pô, o Air France disse onde estava e demorou 2 anos para encontrar. Imagina um avião que não disse onde está. É bem mais difícil. E é Pacífico, né? lá? Ou é o Índico? Lá é o Índico, né? O sul do Oceano Índico. Aí vieram os matemáticos e falaram, olha, pela disposição dos destroços... Bayesiana. Bayesiana, né? Sei lá, escreveram aqui. A galera tá... É isso aí. Aí, eles falaram, tá mais ou menos nessa área aqui. Aí mandaram os robôs lá, aí encontraram o avião, encontraram as caixas pretas. Aí agora já dava para reconstruir a história. O que aconteceu para um avião de última geração, que não tinha nenhum problema anterior, simplesmente mergulhar no oceano? Do nada. Porque avião perder controle em voo de cruzeiro já é difícil cair. Se for em voo de cruzeiro, então... E aí começa todo o processo de investigação. E aí se descobriram algumas coisas sobre esse voo específico, né? Que eu até tenho 2 vídeos no canal que contam assim, minuto a minuto, o que vai acontecendo. Mas, resumidamente, esses voos internacionais, eles levam 3 pilotos a bordo. Por quê? 2 pilotam e um é o rodízio, faz rodízio. Então, eles decolam com 3, aí um vai dormir. Logo que atingir a altitude de cruzeiro, um vai dormir. Aí ficam 2. Aí esses caras voam 3 horas e meia, dependendo da quantidade, né? Quanto tempo do voo. 3 horas e meia, 4 horas. E aí, esse aqui que foi dormir acorda, vai para o lugar de um dos 2 que vai dormir em seguida. No caso, quem estava voando era o comandante e um júnior. Júnior entre aspas, porque quando eu falo júnior, dá a impressão que o cara não sabe fazer nada, e não é isso, cara de 17 anos. É um cara que, pô, sabe fazer tudo. Ei, Júnior, não mexe na nossa alavanca, eu já te falei. Tem que tomar cuidado, não vai fazer corte depois, hein, Lênin? Eu tô falando de júnior aí, ó. Mas é o quê? É um cara extremamente treinado que ele pode voar o avião sozinho. Só que o Júnior ele é mais novo do que os outros em posição hierárquica. Então existia um comandante. Tava mais avançado que ele, não? Isso, era um comandante que tem um montão de hora de voo. Aí tinha o primeiro oficial com um montão de hora de voo. E tinha esse cara que era teoricamente segundo oficial, digamos assim. Aí o primeiro oficial levanta e vem para a cabine para fazer a troca de turno. E aí começam os problemas, assim, de não seguir procedimentos. Porque existe um procedimento muito bem detalhado, assim, como é que você passa serviço de um para o outro. E os caras meio que ignoraram algumas coisas lá. E o comandante em si,
Já quando eles estão aproximando da zona de convergência intertropical, que é onde tem tempestades ali perto do Equador, onde as caravelas de Cabral passavam já ou afundava ou ficava sem vento e os caras morriam de fome do mesmo jeito. Então era difícil cruzar o oceano naquela época de caravela. O copiloto, ele tá meio preocupado, que ele fica falando, nossa, a temperatura tá muito alta e a turbulência começa a aumentar. E ele gostaria de subir, só que o avião tá muito pesado ainda. Ele decolou do Rio, tem só 3 horas, então tem combustível pra cacete. O avião não pode subir com tanto peso assim, porque o centro de gravidade não tá no local ideal ainda. Então ele tá meio preocupado com isso. E o comandante tá lendo, nem se liga com a preocupação do cara lá, tá lendo uma revista. E aí quando chega o cara pra trocar, faltava menos de 15 minutos para eles entrarem no bojo mesmo de onde tava a tempestade. E aí ele vai despreocupado, vai dormir, e aí o outro primeiro oficial assume lá, o do lado esquerdo, mas não tem assim, ó, a gente já fez isso, a gente já fez aquilo, não tem uma passagem de serviço. E o cara tá preocupado. E aí eles olham no radar, e o primeiro oficial muda alguma coisa no radar, da posição que tava para uma outra posição, para identificar por onde eles vão fazer o desvio dessa tempestade que tá muito forte. E naquela noite, aquela tempestade, ela estava atingindo 65 mil pés, a cabeça da nuvem. Sim. Pô, o avião voa 35. Tava o dobro de altura do que o avião consegue voar. Então nem adiantava tentar ir por cima. Então você tinha que fazer o desvio, ou pela direita ou pela esquerda, o que fosse o que o radar te mostrasse melhor. E eles optam por fazer o desvio por um lado específico, que não era o melhor lado. Parem aí. Tá. Paramos aqui, damos um freeze aqui. Tubo de pitot no avião é um negócio que mede a velocidade do avião em relação ao ar. Porque não adianta você saber qual é a tua velocidade em relação à terra. Porque o avião não voa na terra, ele voa no ar. Então você precisa saber a sua velocidade no ar. Por que isso é importante? Digamos que esse avião aqui, que é o meu celular, ele consegue voar... Tá aparecendo aí? Não sei, o cara tá... Coloca aqui assim. Aqui, ó. Não, mas... pode pegar isso. Aqui, pega aberto. Isso. Pegar aberto, sim. Digamos que esse avião aqui, que é o meu celular, ele voa a 100 km por hora. Sei. Beleza? Então, se tiver um vento de 100 km por hora no nariz dele e ele voa a 100 km por hora, então ele tá 0 em relação ao chão. Concorda? Ele tá voando... Só que 100 de vento com 100 no nariz, 0. É 100 menos 100. Então ele está com 0 em relação ao chão. Então por isso é importante saber a velocidade no tubo de pitot. É pressão aerodinâmica. Porque em relação ao chão, você está voando seguro, mas você pode estar a 20. Se é um vento de 90, aí ele voa com 100. Então ele pode estar a 10 por hora em relação ao chão, mas ele está 100 por hora em relação ao vento. Sim. E isso é o que importa. Então, os tubos de pitot, neste avião específico, neste modelo de avião, naquela época, tinha sido descoberto um problema pela fábrica. O aquecimento dele não era suficiente em determinadas condições meteorológicas. Ele esquentava, funcionava, só que se uma determinada temperatura fosse atingida, ele não conseguia derreter o gelo. O gelo, na hora que batia nele, virava imediatamente cristal de gelo. Se atingissem determinadas temperaturas, que é chamado de supercooled water. É tipo, a água está em formato líquido ainda dentro da nuvem, mas ela está tão gelada que qualquer coisa que encoste nela, ela imediatamente vira gelo. Entendi. Já viu uns vídeos na internet assim que a garrafa... Ou quando você vai pegar aquela cerveja geladinha, ela tá líquida. Você põe a mão... Congela. Congela na hora. Então, essa temperatura, se fosse atingida, virava cristal de gelo na hora. E isso dava indicações erradas para o computador do avião da velocidade do avião. Então, vamos voltar para nossa cabine agora. Os caras desviam e eles entram numa zona daquela tempestade que estava com temperatura baixíssima. E dá para ouvir na caixa de gravação de vozes o gelo começando a se formar no para-brisa. O barulho e alta turbulência. O cristal de gelo se forma nos 3 tubos de pitot ao mesmo tempo.
Ele tem 3, que é tripla redundância. E são totalmente independentes. Sim. Na hora que acontece isso, o computador, que é quem voa o avião, ele perde a informação válida de qual a velocidade que eu estou voando. E aí o computador fala, ô ser humano, controla aí, porque agora eu não sei mais de nada. Vem um sinal então para os caras. Vem, acende um monte de alerta. O avião, esse avião tem determinadas leis de voo. Então tem a lei normal, a lei alternada e a lei direta. Que são ordens de, tipo, na lei normal, se o piloto quiser fazer coisa errada, o avião não deixa. Tá. Na lei alternada, se ele quiser fazer coisa errada, o avião não deixa, só umas coisinhas que ele deixa fazer. Na direta, o que ele comandar, o avião vai fazer. Entendi. Porque não tem mais a proteção. E não tem informações suficientes para ele tomar uma decisão. Isso. Então, a proteção que o computador faz deixa de existir. Entendi. Só que os pilotos nunca voam sem proteção. Tá sempre funcionando aquilo. Então, na hora que começou a... Não tem outra forma de saber a velocidade do vento também. Dá para... Hoje em dia dá. Dá. Porque depois que aconteceu isso, você começa a... E se a gente... Tá. Na verdade, você consegue fazer uma... Por semelhança, você consegue usar ground speed, a velocidade em relação ao solo. Mas precisa de alguns outros fatores. Você tem uma ideia de como o avião está voando, mas não é certeiro. Mas já existia procedimento, assim, se você perde toda a sua informação de velocidade... Dos tubos? De velocidade do avião. Assim, o avião não sabe que velocidade, você não consegue mais confiar em nada. Então existe um negócio que chama pitch and power. Ou seja, você coloca o nariz do avião em determinado ângulo e mantém a potência que você estava fazendo nos motores sem mexer. Tá. E aí o avião vai permanecer voando naquela velocidade. Então o computador cai fora. E aí, neste momento que tá tudo, um monte de mensagem lá, porque, pensa, um computador que tá controlando o avião daquele, vem um monte de informação errada, de problema, os pilotos não têm nem tempo de ver o que tá acontecendo. E aí, o piloto mais jovem, ele começa a subir o avião, como que tentando fazer o negócio assim, eu preciso sair dessa... Mas por que o outro cara, por que ele... E não o outro mais experiente? Essa é uma dúvida que fica para sempre, assim. Tá. Porque, e ele fala, my controls. Assim, por que... E aí entra assim, né? Se o comandante tivesse feito o briefing, se acontecer alguma coisa, você é responsável por isso, você é responsável por aquilo. Não teve isso. Então, na hora que aconteceu o problema, não existe uma coordenação, assim, eu faço isso, você faz pode aquilo. Ser que o outro estava dormindo, por exemplo, do lado. Não o comandante foi dormir lá... O que está do lado. Porque são dois que estão... não tava. Os dois estavam lá. Os dois estavam lá. Tá. É que tem a conversação dos dois ainda, mas é uma conversa meio descoordenada, porque eles não sabiam o que estava fazendo. O que estava pilotando não dava informação correta para o outro. Entendi. E o outro não conseguia ver o que aquele estava fazendo, porque é tudo escuro lá no... Então, esse da direita começou a puxar o manche e o avião começou a subir. Mas lembra que eu falei que ele estava muito pesado? E não dava para subir? Então ele vai subindo e aí chega numa altitude em que ele perde tanta velocidade que ele começa a descer dessa maneira aqui, ó. Como assim? Tá. Ele desce assim, ó. Ele não embica. Ele vai descendo com o nariz para cima. Cara. E aí... Vai perdendo altitude. Vai perdendo, isso é perda de sustentação. Sei. E aí começa a tocar um alarme. Stall, ou seja, tá perdendo sustentação. Só que os pilotos nunca ouviram esse alerta, porque esse avião foi feito para nunca entrar em condição de perder sustentação. E aí começa uma conversa assim, mas eu não sei o que tá acontecendo, eu tô puxando o tempo todo. E aí o cara fala, não puxa. Empurra o manche, que é para o nariz descer e você ganhar velocidade. E ele faz isso num primeiro momento. Quando ele tá caindo assim... Sim. Essa mensagem que avisa que ele está sem sustentação, a velocidade fica tão baixa que o sistema fala, é impossível estar nessa velocidade. Então não vou avisar que está em stall, porque o avião nessa velocidade não voa. Olha a lógica do sistema. Então ele não dava stall. Quando ele baixa o nariz e o avião começa a pegar velocidade, aí chega naquele limite em que o computador fala, putz, stall. Eu vou perder sustentação se não acelerar mais. Aí ele começa a avisar, stall. Aí ele puxa de novo. E coloca na condição em que não tem como recuperar. Levantar o nariz de novo. E ele começa a cair.
E não tem uma sensação de queda, tá? Porque ele atingiu uma velocidade e tal que você não tem mais aceleração. Você só tem a queda. Só que o pitot começou a voltar a funcionar de novo. Mas eles não acreditam no que o instrumento está mostrando. Então, o sistema que indica o quanto eles estão descendo por minuto, chegou a 10 mil pés por minuto. Ele não acredita naquela informação lá. Ele fala, pô, é impossível, meu corpo não está sentindo que eu estou descendo isso. E não sente? É muita distância para o corpo não sentir, porque não é um... Então, mas é igual quando você pula de paraquedas. Você salta, né? Eu falo pula, o pessoal não é pula, é salta. Quando você sai do avião, você vai acelerar até atingir, sei lá, 200 km por hora. A partir do momento que você atingiu, você não tem mais sensação de queda, porque não tem mais aceleração no seu corpo, só tem a velocidade terminal, final. Acontece a mesma coisa no avião. E aí, um pouco mais de conhecimento, eles saberiam, por exemplo, que essa indicação não é de tubo de pitot. O que indica o avião quanto ele está descendo ou subindo não é de tubo de pitot. Isso é de sistema inercial. Então a indicação tinha que ser acreditada, assim, que nós estamos descendo a 10 mil pés por minuto, mesmo sem enxergar nada, mesmo sem o meu corpo sentir. Mas enfim. Não conseguem resolver o problema e começam a chamar o comandante lá, o que foi dormir. Aí quando o comandante chega, eles não conseguem passar para o comandante tudo o que aconteceu. O primeiro momento é que eles sabiam que a velocidade estava errada no início do problema. Eles nunca falam isso para o comandante. E o outro lá puxando o manche para trás o tempo todo e o avião não recupera. Até que quando ele chega, quando ele fala que está puxando, o comandante, não, desce o nariz, desce. E aí ele começa a descer o nariz de novo, o avião começa a ganhar velocidade, mas aí não dá tempo que ele atinge o oceano. Então vamos lá, o que dava para ser feito, sabendo do problema? Se sabendo do problema hoje... Congela os 3 Então, hoje, aí entra diversas coisas. Por exemplo, naquela época não existia treinamento para as tripulações de como recuperar um stall em alta altitude naquele específico modelo de avião. Porque era muito... Porque nunca ia acontecer. Porra. Então, isso foi uma das coisas que mudou. Falou, a gente precisa dar treinamento para recuperação. Na verdade, os militares faziam isso. Sim. Porque é mais fácil um avião militar perder, né, ficar em condição estranha lá em cima do que um avião civil. Então, passou a ter esse treinamento a cada 6 meses. Os pilotos têm que fazer um treinamento de recuperação de stall com o avião em manual. Esse é um ponto. Segundo, aprender a voar na mão sem o auxílio dos computadores. Isso também foi reforçado. Segundo, o treinamento da Air France teve que ser modificado em algumas coisas em relação a esses procedimentos. Até a troca de pilotos, como é que é feita, hoje em dia mudou depois desse acidente. Então, novamente, como eu disse, né, não é uma coisa só, são diversas coisas. O uso do radar, como é que você analisa assim para identificar que, o radar às vezes pode estar mostrando que o negócio está bom, mas você tem que, baseado nas condições que você tem em volta, você tem que analisar, ele não tá bom. Mas nesse caso, o que foi a avaliação errada do radar? Eles seguiram por um lugar que não era o melhor. Porque analisaram ruim, fizeram uma análise A gente ruim. não sabe o que eles estavam vendo na tela, porque isso a caixa preta não grava o que eles estavam vendo. Só o que eles falaram. Grava o que eles falavam e quais eram os parâmetros do avião. Mas o que se sabe é que os aviões que passaram na frente dele naquela noite e os que passaram logo atrás dele, eu tô falando logo atrás, é 1 minuto e meio depois, 3 minutos depois. Tanto que passou 3 minutos antes, quanto que passou 3 minutos depois, eles desviaram para o lado oposto do que o Air France desviou. Então a decisão foi errada. Foi baseada no... isso aí é... Essa daí não... O que são essas coisinhas aí? Isso aí, cara, tá muito fechado. Eu não sei se é tubo de pitot, porque tem o... Ele tá parecendo que é uma vane, isso aí, é indicador de ângulo de ataque. O nome do... eu coloquei como tubos de pitot, aí apareceu essa imagem. Então, esse aí pode ser o modelo novo, mas tem o modelo era diferente na época, tá? Isso eu não sei se é uma vane mesmo ou se agora vem. Eu não sei nem que avião é esse. Tá. Vê se acha outras fotos aí, né? Cara, dá pra falar. Mas esse é incrível então, né? E, ali tinha, né? Tinha até um príncipe brasileiro lá, né? Entre os passageiros, se eu não me engano. Um avião desse que atravessa o oceano, muita gente. E eu tenho um compadre, que inclusive ele é um mecânico de avião.
Aliás, olha que curioso. Um dos caras mais ricos que eu conheço, ele não é piloto, ele é mecânico de avião. É mesmo? É, que é esse cara. Ele tem uma oficina que faz reparos em turbinas de jatos executivos. Ele é o maior das Américas. Assim, ele já tem oficinas em diversos lugares do mundo, que é o Davidson. Um super mecânico de aeronaves. E aí que mostra, né, quando eu falo, pô, o mecânico pode chegar em qualquer lugar. Tá difícil achar, Elaine? Tá. É que é muito pequenininho, né? Eu tô tentando achar uma imagem grande que dele. Mostra. Tá. E ele ia pegar esse voo, cara. Ele tava indo para Paris. Nesse voo. E aí acontece alguma coisa que ele não consegue embarcar naquele dia. E aí ele vai no dia seguinte. No mesmo voo. Meu Deus. Não achou? Tubo de Pitot? E quanto tempo depois resolveram aí? Então, demorou 2 anos para se saber disso. Porque tinham que achar... Tinha que achar a caixa preta. Aí quando acharam, aí o relatório foi anexado, né, as novas descobertas, e aí entrou diversos procedimentos, cara. E aí entra, né, recentemente teve um caso na justiça, né, dos familiares, né, das vítimas, que eles entraram com processo contra a Air France, contra a Airbus, e teve um julgamento recentemente que eles perderam. E as pessoas ficam falando, pô, mas tá na cara que houve negligência, né, por que eles perderam a ação? É isso daí? É isso daí, ó. Tá. Que aí mostra como formaria Isso que congelou? O gelo, os cristais de gelo. Tem alguma coisa que melhorou para isso não acontecer também? Tem. Então, como eles já tinham identificado esse tipo de coisa, os tubos de Pitot, eles já estavam sendo substituídos. O fabricante desse tubo já tinha feito um novo modelo que não era suscetível a isso. E quer saber que esse avião, quando ele chegasse na França, ele ia trocar e colocar os novos. Cara, olha aqui. Não é coisa de Deus isso? Às vezes eu fico pensando assim, que falo, pô, não é possível, cara. Cara, tudo... Não tinha salvação, parece, né? Tudo deu errado. E era voo do... da Air France. Era então, um voo de quantas horas um voo desse? Rio-Paris deve ser umas 11 horas. Por aí. 10 horas e meia, 11 horas. Tá. Que esse entra naquelas estatísticas bem pequena mesmo, que é acidentes que acontecem durante a fase de voo de cruzeiro. Isso é muito difícil. Porque a maior parte é decolagem ou aterrissagem. E aí você vê, ó, enquanto não se resolvia essa questão de tubo de Pitot, o avião foi obrigado a voar com 2 tubos diferentes. Um fabricado pela Thales, que era esse modelo, e o outro pela Goodyear, a Goodrich. Porque é uma maneira de você não ter problemas iguais, né, em sistemas diferentes. Porque tem que manter a redundância. A aviação leva isso muito a sério, cara. Então esse foi outro desastre. Esse marcou muito também. Muita gente hoje tem medo de voar por causa desse acidente. Porque era uma aeronave moderna, era tudo certo. Pô, como é que pode o avião? Mas mudou muita coisa depois disso. Teve outro da Air France também, um outro acidente. Até tem um sobrevivente brasileiro que até veio aqui no programa. O Trajano? Aquele é o avião da Varig. Foi da Varig? Foi mas da indo Varig. pra França, então. Indo pra Orly, na França. Então foi isso. Confundi por causa disso. Ele foi o único passageiro que sobreviveu. Ele mais o ele e os tripulantes. Que doideira, né? Você ser um único sobrevivente deve ser uma coisa... Você assistiu... Engraçado que o Trajano... Existe um negócio que chama Síndrome do Sobrevivente Único. Que é? A pessoa entra numa depressão que ele não consegue entender por que eu fui escolhido e todo mundo morreu. Ele não consegue enfrentar isso sozinho, assim, de tanta gente que morreu, ver os familiares das outras pessoas, e ele não entende, pô, por que eu? O que a minha vida tem significado? Entra numa neura. E o Trajano, pô, superou isso de uma maneira, assim, ele nem teve, assim, ele é um cara excepcional. Ele veio aqui, foi demais o papo. Muito legal. E não tem medo de voar, né? E não tem medo de voar. Tá, eu vou falar minha teoria pela primeira vez, eu acho que eu vou falar isso em consideração. A gente tá conversa de bar, então, né? O que eu acho?
tá? Isso não é a verdade, tá, pessoal? É o que eu acho. Que o comandante, que é o que tinha mais motivo para se suicidar, baseado no que a polícia encontrou no simulador de voo da casa dele e tudo mais, e ele estava com problema político, perseguição lá na Malásia. Então eu acho que ele matou o copiloto, e existe uma maneira não muito difícil de fazer isso dentro do cockpit do 777, que eu obviamente não vou falar, mas existe uma maneira não muito difícil. E o avião, ele faria um voo de aproximadamente 5 horas entre a Malásia e acho que ele estava indo para a China, se não me engano. Uma vez que o copiloto está morto e a porta do avião é blindada, acabou. Ninguém mais tem acesso ao cockpit do avião. Só o comandante podia abrir, né? Só o comandante que pode abrir. Se você fala para os comissários que tá tudo certo, tá tudo certo. Segue o voo. Você de noite dentro do avião, você está comendo e vai se preparar para dormir, certo? As comissárias fazem o serviço de bordo que tem que fazer. Enquanto isso, o avião não está indo para a China. Ele já começa a fazer a volta para ir para onde ele tem que ir. Baseado no plano de voo que o cara fez no simulador dele. E por que ele não... Por que isso não chama atenção? Né? De tipo, ninguém vai no banheiro, ninguém vai nada. Em algum momento eu acho que a tripulação de cabine, que são os comissários, devem ter se sentido desconfortáveis, mas o comandante pode ter dado uma desculpa qualquer. Existe uma teoria que diz que ele pode ter despressurizado o avião. E aí todo mundo morreria por hipóxia. Inclusive ele, mas o oxigênio dos tripulantes demora mais do que o dos passageiros. O passageiro é 15 minutos. O do tripulante daria para respirar por mais de 2 horas em condição de falta de oxigênio. Eu acho que ele não precisou fazer isso. Como ele sabia como desligar o transponder e toda a parte de comunicação externa do avião, ele também sabia como desligar o sistema de entretenimento dos passageiros, que mostra o mapa para onde o avião está indo. Aquele mapinha que você fica acompanhando, ele pode ali e isso, ele desliga só aquilo. Entendi. Entendeu? O sistema de filme continua funcionando. Tranquilo, só o mapinha que não. Porque a partir do momento que ele tenta fazer alguma coisa, a vida dele começaria a ser infernal. Assim, os passageiros, para onde a gente está indo? Por que caiu máscara? As comissárias, caiu uma... Ia ser bem complicado. Ao passo que se ele faz um voo normal, estamos indo para a China, ninguém sabe para onde está indo, entendeu? E aí ele faz uma grande sacada que eu acho, assim, eu não sei que ponto de maldade do ser humano consegue isso, mas quando ele desliga o radar, o que acontece é que o avião para de dar informação para o controle de tráfego aéreo, de velocidade, de altitude e tudo mais. E isso é o radar secundário. Só que o radar primário continua emitindo onda e retorna um ponto. E aí, em algum momento no radar, tinha esse ponto aparecendo sem nenhuma informação. Então, o que você faz quando algum alvo entra no teu espaço aéreo e não diz o que é? É um objeto voador não identificado, despacha a Força Aérea para ver. Né? Isso aí. O cara, quando ele faz a curva em cima lá do Mar do Vietnã e vai sobrevoar a Malásia de novo, entre a Malásia e o Vietnã, ele vai bem na fronteira entre os dois países. Então, uma hora ele está do lado do Vietnã e aparece o blip lá no radar do cara. O cara, opa, acho que tem um negócio aqui. Aí daqui a pouco ele está do lado da Malásia. O cara, acho que está lá no Vietnã. E o outro, acho que está na Malásia. Entendi. E ninguém despachou a Força Aérea. Cara, ele fez um jeito de dar uma driblar. Isso, porque um joga pro outro assim, tá lá na Malásia. E o Vietnã... Porque não é um negócio que fica, né, consistente ali, né? Porque a fronteira não é uma linha reta, né? Exato. Nossa, cara. De uma maldade. Maldade terrível. Mas acharam isso aí meio no plano de voo lá, quando investigaram esse negócio? Não. Essa parte aí não tinha isso, mas tinha uns waypoints, assim, uns latitude e longitude lá pro Oceano Índico, no simulador de voo dele. Outra coisa que ele faz é que a cidade que ele morava ficava a oeste de onde ele decolou. E um pouco antes dele entrar no mar de Andaman, acho que é isso, ali entre a península e não sei o que lá, ele faz uma curva à esquerda e passa em cima da cidade que ele nasceu. Caramba. Então isso tudo leva a crer que foi o comandante mesmo que estava controlando o avião,
Então, todo esse papo aí de, que eu lembro que saiu muita teoria de conspiração. O 777 tem isso, tem aquilo. Aí começaram a colocar a culpa no avião, né? Perdeu todo o sistema elétrico. E o avião ficou voando 6 horas, cara. Aí não, pra perder... Caramba, cara. E aí, depois que ele sai do território, ele entra nesse mar. E quando ele tá entrando no espaço aéreo de uma ilha que tem ali, Sumatra, não sei se é Sumatra. Eu tô tentando lembrar do War 2, que a gente jogava. Ali, né? Aquela região Sumatra, é complicada mesmo, né? Aí ele vira à esquerda e vai pro sul do Oceano Índico. E como se sabe que ele foi pro sul? Ciência. Né? Essa comunicação que o avião da Air France mandou pro escritório da Air France é porque a Air France tinha um sistema pago de assinatura de informação de telemetria para o avião. E a Malaysia tinha isso também, mas só para o avião, não tinha para os motores. Porque são pacotes que você vai adicionando, né? E eles não tinham isso. Mas o avião e o satélite não sabe quem comprou, quem não comprou. Então existe um ping assim, de conexão entre o satélite e os motores, assim, tipo, você tá aí, tô aqui. Só isso. E existia essa comunicação de ping e a determinados intervalos de tempo. E através do satélite estacionário, ele sabia, o satélite está aqui, ele está mandando uma onda. Através de Doppler, a gente consegue medir a frequência. Claro, se aumentou, se diminuiu e tal. E a gente sabe se ele está indo para lá ou para cá. Se ele está se afastando ou se aproximando. Se aproximando. Isso. E aí chegaram à conclusão que ele tinha ido para o sul. Caramba. E aí tem vários cálculos. Tem um cara no Twitter, é o Mike Chillett, acho. Esse cara é um matemático do caramba e ele está envolvido com Malaysia. Eu acho que eu vou fazer um vídeo com esse cara. Eles estão ainda, tá ainda na... Tá, ele vai plotando no Google Maps e ele vai pegando a posição de satélite, posição não sei o que, posição de ping e vai plotando os dados e fala, Malaysia caiu nessa área aqui. Baseado em informação de avião e tudo mais. Muito, muito interessante. Eles têm meio que um local ali. Ele tem. E hoje ele tweetou assim, eu acho que tem alguém que está lendo meu Twitter, que tem um barco que continua pesquisando. Eles pararam com uma parte, mas tem um barco que chama... Putz, não lembro agora, mas é um barco japonês que anda fazendo investigação lá. E ele fala, acho que esses caras estão seguindo meu Twitter, porque sempre que eu falo que é um negócio aqui, o barco se direciona para lá. Não, se direciona para lá. Então, tipo, ele... Eu tomara que encontre alguma coisa. Não vai ser de muita valia mais, infelizmente. Não vai ter? Não vai ter porque se ele desligou algumas coisas para ficar invisível, ele pode ter desligado o Fly Recorder, por exemplo. Aí não gravou nada. Os dados de voo não vai ter. E os dados de voz, mesmo que tenha ficado funcionando, ele é sobrescrito a cada 2 horas. Então teria as últimas 2 horas de voo se ele falou alguma coisa, beleza. Se ele não falou, não vai ter nada. Mas aí fica, porque aí não... Isso aí enquadra em quê? Não enquadra em acidente. Enquadra ou não? Como que vocês enquadram isso dentro da... Porque é complicado, né? É complicado esse. Ele se enquadra em acidente, eu não sei exatamente a classificação que entraria. Ele se enquadra em acidente porque, de qualquer maneira, existe uma falha em algum lugar. Porque acidentes não acontecem por acaso. Até o cara, aquele alemão que jogou um avião na montanha também, o Leibniz, que era do... Germanwings, foi um suicídio também. O cara em depressão, mas foi um suicídio, mas foi um acidente. Como é que a gente previne que aquilo não aconteça mais? Então mudaram algumas coisas. Preparar os pilotos melhor e tal, e coisa. Mudar a ética médica para a aviação, para que se detecte e avise imediatamente a empresa, e que naquela época não era permitido fazer isso. Então, até quando é coisa inerente ao ser humano, tem que se estudar para evitar que ocorra novamente. É o fator tripa que eu falo, cara, que é a pior coisa que tem em tudo, entendeu? Fator tripa. Fator tripa, cara. Tipo, para ir para Marte, tá tudo certo a tecnologia. Mas como que você vai enfiar 2, 3 seres humanos dentro de uma nave? Convivendo por 2 anos? 6, 7 meses, sei lá quanto para chegar lá. Então, é o fator tripa, porque tecnologia nós já resolvemos, entendeu? Agora o ser humano é que é complicado demais, né, cara? Complicado. Mas e aí, nesse caso aí, o que poderia aprender é mais nessa parte do ser humano mesmo. O avião, enfim, coitado, o avião é vítima também, né? Vamos dizer assim, né? Já se encontraram pedaços dele, inclusive. Encontraram já? Olha só. Eles...
a onda, né? Com as correntes. As correntes vai cair. Uma hora aparece. Levaram lá para a costa de Madagascar e eles encontraram algumas coisas. Nossa. Do avião. Entendi. Ou seja, ele foi para o sul, conforme a ciência disse. E você vê um negócio tão complexo como esse, a ciência dá respostas, e me dói muito ver um vagabundo não acreditando em vacina. Que é um negócio de anos e anos. Séculos, né? Não, isso aí é terrível mesmo. Terrível. Tem que acreditar. A ciência tá aí pra isso, né, cara? Pra ajudar só. E nós estamos aqui nesse ano, né? Mamonas, né, cara? Eu conversei com o Panda, né? E o Panda, com o Panda Betting, né? Uhum. E ele, na época, ele me contou que ele namorava não sei quem, que foi a primeira pessoa a chegar lá no acidente. Uma repórter lá acho que da Globo. Eu esqueci o nome. Mas ele me contou lá. Mas foi um negócio terrível ali, né? Foi terrível para a sociedade em geral, né? Porque o Mamonas era... Não, o Mamonas estava no auge e tudo, né? Você acha que tem aquela... Porque tem muita gente, tem muita conspiração, né, no acidente do Mamonas, né? Que o Dinho estava pilotando. Falam isso, né? Fala. Todo mundo fala isso. Mas você acha que não, né? Não tem essa possibilidade? O relatório final indica que quem estava no assento do copiloto era o copiloto, quem estava no assento do comandante era o comandante. Então eram no momento do acidente. Tá. Então, isso é o que a gente tem de evidência. Se aconteceu alguma coisa anterior, não sabemos. Então, porque o dele, o lance foi o de virar pro lado errado, né? Foi isso? Não lembro. Como foi do Mamonas? Foi. Ele se aproximou muito rápido de Guarulhos e o Learjet já é um avião ensaboado, né? Ele era um caça originalmente e virou um avião executivo. Então ele é ensaboado, ele não perde velocidade tão rápido. E ele estava deslocado do eixo da pista e rápido. Então, ele arremeteu, é isso? Ele arremeteu. Ah, tá. É isso. E aí existe uma demora em comunicar a torre que arremeteu. Quando comunica, ele já passou por cima da pista inteira e já estava virando à esquerda. Pela carta de aproximação de Guarulhos daquela época e hoje também, hoje eu não sei, tá? Mas daquela época, se você arremete, é curva para a direita e aí você mantém uma altitude XYZ e entra no circuito novamente. Certo. Aí ele faz a curva para a esquerda quando ele informa que arremeteu. E aí a torre passa instrução para ele de virar à direita. Só que ele já tinha virado. Entendi. E o tipo de informação que a torre passa, você tem que desenhar isso para entender o que está acontecendo. O relatório fala, a torre achou que, uma vez que ele virou para a esquerda, para ele voltar para o circuito correto, ele teria que fazer uma curva por cima, né? Tipo, ele arremeteu para cá, curvou à esquerda. Aí ele teria que passar por cima da pista e vir para o lado de cá para fazer o pouso. Fazer um S maluco aí, um 8. Então, ele já está fazendo, e aí a instrução que a torre passa é essa, de fazer. A instrução que ele entende é outra, e ele continua indo para lá, e aí ele pede voo visual. Até então ele estava voo por instrumentos, e ele pede o visual. Quando estava ruim o tempo também, né? Não estava tão ruim, tinha visibilidade. Entendi. Mas era noite. Entendi. Tarde da noite. E aquelas montanhas ali da Cantareira não tem nada. Certo. Não tem casinhas ali, né? Então é céu escuro, montanha escura. Tudo uma coisa só. Por isso que tem uma altitude mínima para se manter ali. Na época, eu acho que era 6.000 pés. E ele estava 4.500, alguma coisa assim. Entendi. E ele vai perdendo a altitude com o tempo. E ele tá, depois que ele faz a curva para cá, ele pela janela dele, ele vê a pista do aeroporto aqui. E ele quer já voltar para cá e pousar. A tendência é continuar virando. Isso, tô vendo a pista aqui, então vou até lá, cabeceira, faço a curva, volto e pouso. Uhum. E ele tava visual. Entendi. Só que a torre diz que ele já saiu da jurisdição da torre nesse momento da arremetida e pede para ele chamar lá o controle São Paulo. Certo. Que fica em Congonhas. Fica em Congonhas. Que tem visto pelo radar. E aí ele chama, depois de um tempo, que tem uns atrasos ali, ele chama e a carga de trabalho está aumentando.
Ali, porque o cara tem que pousar, ele tá fora já agora. Um monte de coisa para fazer, né? Um monte de coisa para fazer. E aí eles não estão vendo que tá baixando a altitude, ele perde a altitude. Aí o controle, ele fala assim, ó, já estou no ponto de virar para pousar. Aí o controle fala negativo, prossiga no, como é que ele fala? Alongamento da perna do vento, alongue a perna do vento, porque tem um tráfego da Varig para pousar. Atrás deles tinha um avião da Varig para pousar. E aí não autoriza ele fazer a curva. E aí ele prossegue nesse alongamento da perna do vento e a velocidade e a altitude baixa e ele acaba batendo. Nesse alongamento aí que ele bate. Que ele bate lá na frente. Na reta ali. E esse avião aí, viu o pessoal da Varig? Viu alguma coisa? Não. Não? Não. Ninguém acabou vendo nada. Ninguém viu. E aí eles começam a perguntar, eu não sei se tinha fogo. Eu acho que não chegou a ter um grande fogo assim. Talvez alguém tenha visto alguma coisa, eu não lembro. Eu acho que alguém viu alguma coisa assim, falar que viu fumacinha, alguma coisa assim. Entendi. Acho que teve fogo porque teve fumacinha, assim, até de manhã tinha fumacinha lá. Mas foi isso. Caramba, né? Assim, obviamente eu tô resumindo bastante tudo que aconteceu, né? Porque teve toda uma questão de fadiga da tripulação. Isso aí que o pessoal teve uma fala, questão do piloto não ter horas suficientes para dar instrução naquele avião. Entendi. E tinha um piloto que era freelancer no assento da direita, que estava sendo treinado pelo da esquerda, que não poderia treinar. Cara, então são várias... são os elos que você fala. São vários elos que vão... falha de comunicação na hora de virar... A falta de ter lá a carta do procedimento correto, não tinha a bordo. Então são várias Esse aí gerou que tipo de coisa em que você sabe? De aprendizado ou de... Eu não vou lembrar de tudo, mas fala dessa questão do melhor controle das habilidades do tripulante, para saber se ele pode fazer isso ou aquilo. O melhor controle da fadiga. Entendi. Os caras tinham acordado 5 horas da manhã. Eles tinham feito vários voos com o Mamonas já, né? Era 10 e... Não, só fizeram um. Não, era pra... Eles... Não, na verdade fizeram 2. Eles saíram, acho que de Sorocaba. Não, Piracicaba. Não lembro agora de onde eles saíram. Pousaram em Guarulhos. E aí espera que o Mamonas atrasou. Aí eles iam decolar, tipo, meio-dia. Decolaram 4 e pouco da tarde. Aí vai pra Brasília. Aí lá é Brasília... Eles desembarcam, vão fazer o show, volta e aí já chega, acho que 10 da noite já em Guarulhos. Então os caras estavam desde as 5 da manhã, descansando dentro do avião. Teoricamente ele nem poderia sair de Brasília. Já podia falar assim, ó, deu. Já deu tempo, né? Deu tempo, regulamento não permite. Mas acho que ele também tinha alguma sociedade na empresa... eu acho. Entendi. E, era a banda no dia seguinte... Ia para os Estados Unidos, né? Portugal. Ia para Portugal fazer o primeiro turnê internacional. Então, imagina a pressão em cima do tripulante para ele cumprir aquela missão. E aquilo, né? O ser humano sempre acha que dá. Não, é cruel. Você acha que alguma dessas inovações, assim, poderia ter auxiliado eles? Sim. Porque aquele avião daquela época, ele não tinha um GPWS, que é o Ground Proximity Warning System, que é um sistema que avisa a proximidade com o terreno. Se ele tivesse... Ele começou a apitar. E o cara ia... Terrain, que avisa, tem terreno. Aí chegou mais perto, pull up. Aí o cara puxa, porque foi, acho que 30 metros, alguma coisa assim. 30 metros para cima e tinha livrado aquele morro. Caramba. Então a tecnologia... Mas ela não existia na época. Ou ela existia... Ela já existia. Mas não naquela... Mas não naquele avião. Caramba. Então, Mas hoje já tem tudo, ou não? Hoje já tem. Hoje já tem. Só aviãozinho muito pequenininho que não tem o GPWS. Mas tem tantas outras tecnologias embarcadas hoje que é um barato. Esses aviões experimentais hoje em dia, eles estão com uma aviônica embarcada, que é coisa que o Electra não tinha, e transportava 90 passageiros todo dia para a ponte aérea Rio-São Paulo. E voltava, inteiro, né? Mas aí tinha o litro lá na manutenção. Aí, ó. Bom, com certeza era bem mantido. Tinha você lá, que é isso. O melhor que a IA, Lito. Troquei muita hélice. Trocou muita hélice. Muita hélice, cara. Trocou muita coisa, né? Caramba, cara. Caramba, passa, né, cara?
Aniversário. Aí você vê como a tecnologia, né? Ela salva a vida. Ela salva, né, cara? Tem muita gente que entra num debate assim, né? Pô, esse excesso de automação no cockpit tá tirando a proficiência dos pilotos. Ah, é? Tem esse debate na aviação? Esse debate, tem. Eita. Aí eu concordo com essa parte. Tira, sim, proficiência. O piloto automático está voando o tempo todo. E mesmo quando o piloto está em comando, esses aviões hoje são fly-by-wire. Então ele dá o comando, mas é o computador que calcula o que ele vai fazer. E faz, né? E executa, né? É igual controle de tração de carro de Fórmula 1. O trabalho do piloto lá é pisar no acelerador e ele vai calcular o quanto de tração vai para as rodas para não derrapar. Então, tira a proficiência. Sim. Só que quando você olha a estatística de acidentes, depois que entrou a automação e você vê que caiu, foi lá para baixo, então a gente consegue conviver um pouco com os microacidentes que podem existir pela falta de proficiência. Mesmo porque esse piloto de hoje ele não vai entrar num avião da década de 80 para voar em lugar nenhum, né? Então exatamente. Ele não precisa daquela proficiência, né? E se ele quiser manter a proficiência, sempre dá para ir para um aviãozinho mais, um monomotor, né? Aí. Ficar voando aí para divertir, né? Mas não, cara, a tecnologia ela ajuda demais, tá doido, não tem como. E eu acho que a aviação é uma das áreas em que as tecnologias elas chegam e são, né, muito bem-vindas sempre, né? Sempre. Até porque você pegar desde a parte que a gente estava falando antes, desde a parte militar, que os caras querem altíssima tecnologia ali, acaba que a aviação comercial, depois de alguns anos, ela acaba absorvendo coisas dali, né? Da militar. Depois está provado que é seguro e dá para fazer assim, absorve. Aí vai vindo as coisas. Então, assim, isso é meio natural. Você ir contra isso é meio brigar contra a natureza da vida, né? Tem um específico, esse não veio ainda, mas pode ser embutido, que é o do F-16. O caça F-16, ele tinha um problema que os pilotos se acidentavam e morria no acidente, sem ejetar, porque o cara perdia a consciência. Ele entrava num modo de manobra tão violento que a força G fazia o cara entrar em G-lock, aí ele desmaia e não acorda até o impacto. E aí desenvolveram um sistema no F-16 dele entender essa situação que está acontecendo, voltar o avião para o normal, manter uma altitude e manter ali até o piloto acordar do G-lock. E aí, putz, o número de acidentes com o F-16 diminuiu pra caramba depois que instalaram esse sistema. É que eu tenho certeza desse negócio de proficiência que a galera vai comentar assim, mas aí não ia ter um Maverick, que lá no Top Gun 2 ia pegar um aviãozão velho, ia fazer ele decolar e ia brigar com os caças de última geração. Então, eu sei, o público vai falar isso mesmo. Então deixa eu falar uma coisa pra vocês. Recentemente teve como é que fala? É tipo um congresso, não é congresso o nome, mas chama Proa Direta, um encontro de profissionais da Latam. Que legal. É um encontro para pilotos. Isso foi feito lá na Lita Academy. 200 pessoas lá assistindo. E estavam os caras da Latam que contratam pilotos. Que legal. E aí teve uma palestra de desses caras falando. A gente procura Top Guns aqui, mas não Maverick. A gente quer cara que segue o procedimento, que vai treinar daquele jeito, mas nunca um cara que vai fazer as coisas porque quer ou porque, entendeu? Entendi. Então, eles querem o Top Gun, mas não quer o Maverick. Não quer o Maverick. O Maverick não entraria na empresa aérea comercial. Olha aí, tá vendo só? Você gostou do Top Gun 2? Adorei, cara. É bom demais. Né? Pra gente que assistiu o 1 e vê aquela tensão e as imagens são maravilhosas, né, cara? Não, e Skunk Works no comecinho lá, naquele caça lá, naquele como chama isso? Dark não sei o que lá. Dark Star, né? Que ele sai ali e tá lá o negocinho. Eu falei, caramba, cara. Não, aquilo lá é sensacional. Mas é uma doideira, né? Quer ele ganhar dos caras então. Se segura aí, ele com o avião para um lado e para o outro. Mas é isso. Não conseguiria emprego na Latam. Não consegue. Olha aí, ó. Tá vendo só? E um outro aqui, só pra gente comentar, que acho que a gente nunca falou que foi da Marília Mendonça, né? Que foi ali em 2021, né? Foi. Que ela tava num King Air, né? Isso. E foi o relatório foi o quê? Que bateu no fio mesmo.
Foi. Bateu naqueles cabos ali. Bateu um cabo de alta tensão. De alta tensão. Tinha umas torres lá. E esse é um acidente Minas, muito triste, cara. Caratinga, né? Caratinga, né, cara? Mas ali era aeroporto, não era o que? Era uma pista? É um aeródromo que tem aeródromo lá. Que eles chamam, né? Quando não é aeroporto, não tem nenhum... Nada, né? Só o... E qual que foi o principal ali que dá para entender do relatório? Que houve um alongamento também da... Assim, se você olhando as cartas e tudo mais daquele aeroporto, depois que você entra na perna do vento e passa pela cabeceira da pista, você tem acho que 60 segundos, alguma coisa assim. Eu não lembro agora exatamente o tempo, 30 segundos, para você virar à esquerda, porque já tem é cercado de morro por todos os lados. Minas Gerais, meu amigo. É só montanha. Aí... Até a nave do ET de Varginha colidiu ali, ué. Então, né? Só deixou o ET Bilu lá para os conhecimentos. Exato. Então você faz essa curva lá, só que ela é muito apertada. Para rapidamente ele já voltar. E já volta e já pousa. E o maior avião que pousaria lá seria o King Air, que era exatamente aquele. Caramba, é o maior. É pequenininho, né? Para você ver a margem, né, o aceitável de operação ali. E várias pessoas pousaram com King Air lá, sem problema e tudo mais. Mas nesse dia, existe o relatório fala assim, uma opção em alongar, que não é proibido. Entendi. Você pode alongar. Não quer dizer que você tem que cumprir aquilo. Como é um voo visual, é o piloto quem está em poder de decisão. E ele alonga e ele faz um pouco mais longe. Aberta a curva. Seria mais aberta, né? Mais longe da pista aqui. Entendi. Por quê? Para que essa descida em direção à pista não seja tão íngreme. Tão abrupta assim, né? Isso. Tá. Então seria mais tranquilo fazer. Só que existia essas torres lá, que elas são indicadas na carta do voo visual. E aí o CENIPA até fala assim, não foi verificado, provavelmente não foi verificado essas cartas. Mas acho que o principal problema ali foi o fato dos cabos, né, de alta tensão, eles serem da mesma cor, né? Ele fica invisível com a natureza na frente. Entendi. Fica camuflado. Então, os pilotos enxergavam a pista, mas não enxergava o cabo. Caramba. E aí entrou toda aquela discussão. Mas não tinha aquelas bolas vermelhas? Porque aquelas bolas são, né, famosas, a gente vê na estrada. São exatamente para isso. Uhum. Mas ali não tinha, porque aquelas torres estão fora da área de jurisdição. Ou seja, elas estão a distância X da área protegida do aeródromo, que não precisaria, por 1 quilômetro. Cara. Ela está 1.000 metros fora dessa área de proteção. E aí não tinha. Mas eu tenho a impressão, eu não acompanhei, mas me parece que a CEMIG instalou essas bolas lá agora. Entendi. E ele pegou bem na fiação. Isso aí foi triste pra caramba, porque aí o avião caiu assim, né? Ele engata, né? E ele acho que faz um giro rápido e cai na cachoeira logo abaixo. Caramba. Alguma coisa aí que poderia ter... Porque isso aí também foi recente, 2021, né? Mas de lá para cá, será que teve alguma inovação assim, tecnológica que poderia ter? Porque aí é considerado o quê? É considerado o erro do piloto mesmo. Entra como fator contribuinte. Não é bem entra como fator contribuinte, assim, o fato do desconhecimento da área, era a primeira vez que eles operavam lá. Entram várias coisas. Várias coisas ali. É difícil só catalogar como erro, porque erro todos nós cometemos. E a aviação, ela tem diversas redes de segurança porque ela sabe que o ser humano erra. Se ele erra, ele vai errar. Se ele vai errar, a gente não pode permitir uma catástrofe. Entendi. Então, uma série de fatores levaram aquilo a acontecer. Agora, de tecnologia, eu acho que tem uma coisa que eu acho que é humanamente impossível para os pilotos. Por exemplo, eu te falei do NOTAM, né? O piloto fica ciente dos NOTAMs. Alguém já rabisca os que são mais importantes para ele, porque é uma lista gigantesca.
Eu acho que a IA poderia auxiliar nessa parte também, de falar para o cara só o que é importante. Entendi. Ou, tipo, ter uma IA a bordo que ainda não pilota o avião, mas auxiliou. A gente está passando perto aqui do não sei o quê. Então, aqui... Dá um alerta. O NOTAM é esse aqui. É esse aqui. Porque você leu, e ou você fica o tempo todo lendo isso durante o voo, ou você vai esquecer. Claro. Entendeu? A lista é enorme, um excesso de informação acaba sendo, né? E assim, é uma das coisas que eu acho... que durante uma investigação de acidente, muita coisa recai sobre a operação do piloto em si, mas se você for ver, assim, é humanamente impossível o cara ter todas aquelas informações disponíveis e lembrar de tudo o tempo todo. Não dá. O piloto não é um... Não dá, não é uma máquina, né? Não é uma máquina. Não é uma Exato. máquina. Então acho que essa é uma outra coisa que a IA podia auxiliar. Já dei mais uma dica de startup aí. Eu vou deixar um monte de gente rica cara. e eu não... Não, cara, assim, Patente Lito aí. Se não tem tanta IA assim dentro da aviação, nesses setores aí, você tem um mar de coisa que você pode... Entendeu?